Pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso primeiro dia, nossa estreia do ProMcast, que é nada mais do que um podcast e que eu vou trazer profissionais da saúde aqui, entrevistar, bater um papo e também tirar algumas dúvidas sobre desenvolvimento infantil, sobre saúde, sobre neuroreabilitação, que é o nosso foco principal. E como é uma data muito especial, um dia muito especial, eu convidei pessoas especiais também, as minhas amigas, as minhas terapeutas lá da clínica, que são terapeutas ocupacionais, a Giovana Aline e a Bruna Galego, que estão aqui comigo. Cada uma é uma especialista de alguma área. A Gi trabalha mais com integração sensorial e a Bruna mais com Bobat. Elas vão explicar o que é de cada área aí, tá bom? Então, a integração sensorial, também a Bruna está fazendo a especialização, né? Que é a formação, a certificação internacional, que trabalha com toda a questão de sensorial. Elas vão explicar melhor do que eu, obviamente, porque elas são TOs especialistas, né? E a Bobat é mais para a questão motora, tá bom? Então, eu quero que ela se apresente, né? Eu tô muito feliz, eu tô grata a Deus, grata pela vida delas, por elas estarem aqui. E nada melhor do que a gente até falou antes de começar, que era bom a gente começar com gente que a gente já conhece, já tem intimidade, não parece, mas a gente tá nervosa, que é o primeiro. Então, eu quero que ela se apresente e fale um pouquinho de cada uma, qual que foi a formação, quando que se formou, né? Vamos lá, Gi? Vamos lá. Então, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade, né, primeiro de trabalhar na ProM. A Nara sabe o quanto é importante para mim, né, trabalhar lá, todo o histórico e participar dessa equipe que é uma família, já virou uma família pra gente, né? Então, como a Nara disse, eu sou a Giovana, eu sou formada em terapia ocupacional, já fazem 10 anos, né, esse ano completou 10 anos aí da minha formação, e desde a minha formação eu sempre gostei muito da área da neurologia, né, e da pediatria. Então, toda a minha especialização foi feita logo que eu me formei na TO. Eu já fiz a pós em neurologia, específica da terapia ocupacional, e logo depois já emendei também na integração sensorial de ERS, né? Fiz toda a certificação. Além de alguns cursos também de desenvolvimento infantil, né? Alguns cursos também ali do ABA, porém, o meu foco é a integração sensorial, né? De ERS. Quase não ama, né, Gi? Quase não amo. E a Bru? Eu também quero muito agradecer essa família ProM Neuro, a clínica maravilhosa, eu adoro trabalhar lá. E agradecer essa oportunidade, né, da gente estar compartilhando o nosso conhecimento, estar conversando sobre a terapia ocupacional, que é tão importante, né? Então, meu nome é Bruna, eu sou terapeuta ocupacional formada há 7 anos pela Universidade Federal do Paraná. Eu estou atuando na área, né, desenvolvimento infantil já faz 6 anos. Nesse caminho percorrido, então a gente procura sempre se capacitar, sempre ter muitos cursos e buscar conhecimentos e estudos nessa área. Então eu tenho, né, como a Ana falou, a certificação no conceito neuroevolutivo Bobat. Eu estou finalizando a certificação internacional em integração sensorial de ERS. Eu tenho pós-graduação em psicomotricidade, mais voltado para a área educacional. Eu estou cursando uma pós-graduação que é educação especial e inclusiva, com ênfase em tecnologia assistiva e comunicação alternativa, e que também vai para parte para a área mesmo educacional. E tenho cursos voltados para a confecção de órteses, que eu gosto de fazer bastante. Também curso de estimulação visual e cursos também, cada vez a gente vai se aprimorando mais para a gente ver o que a gente consegue para estar ajudando, né? Cada paciente tem suas particularidades e aí quanto mais conhecimento a gente tem de diversas áreas, nos torna profissionais mais capacitados para. A gente nunca para de estudar, né? Não. Quem é da neuro nunca para de estudar. Nunca. Tem coisas novas, né? Então. E na verdade, além de estudar, a gente sempre tá fazendo trocas entre a gente mesmas, né? Ou uma aprende, vai lá e ensina a outra e faz capacitação para ensinar os outros, né? Porque quanto mais a gente divide conhecimento, mais a gente aprende também, né? Quando a gente ensina é quando a gente mais aprende, né? Com certeza.
Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a área de atuação da terapia ocupacional. Por quê? A minha irmã, a Laís, também é TO. E eu até falo, acho que se eu não fosse fono, eu seria TO. Eu conheci a TO quando eu entrei numa clínica de neuro como a nossa. Então, e eu aprendi muito com as TOs, assim, porque pra gente, por exemplo, eu ensinar uma criança a falar, tem uns pré-requisitos necessários para que ela desenvolva a fala, e muitos desses pré-requisitos quem trabalha é a terapia ocupacional, que é do brincar, enfim, tanto de questão motora grossa, sensorial também, e até a parte de alimentação também, que é a minha área de atuação, né, também sou especialista em disfagia, que a TO também contribui um monte para o meu trabalho. E assim, eu queria que vocês falassem um pouco, a Gi e a Bru, sobre quais são as áreas de atuação da TO, o que ela trabalha e o que específico vocês trabalham com as crianças agora. Então, dá para dar um geral aí, depois a gente falar especificamente do que vocês trabalham agora, os objetivos, enfim, tá? Eu acho que é importante a gente começar falando sobre o que é a terapia ocupacional, né? Hoje já é muito mais divulgado, mas muitas pessoas não sabem ainda o que é a TO, né? Na época da graduação, até as professoras falavam que não gostavam que chamassem de TO, falem em terapia ocupacional, porque a terapia ocupacional já é difícil de saber, as pessoas não sabem o que é TO, pior ainda, vão achar que é um ET, né? Então, a terapia ocupacional, ela é muito diferente do que muitas pessoas acham. Ela não é um curso técnico, não é um aperfeiçoamento, não é uma pós, né? Ela é um curso de nível superior, que é regulamentado por uma lei, né? Tem duração de 4 anos e meio ou a 5 anos, né? Depende do turno que você faz. Aqui na região do Paraná, tem apenas na Universidade Federal do Paraná. E basicamente, o que a TO faz? O que a terapia ocupacional faz? Ela é uma profissão que intervém para autonomia, independência e também na prevenção, né, dessa autonomia e independência de indivíduos de todas as idades, desde bebê até idosos, né, que tenham limitações, essas limitações podem ser por motivos físicos, mentais, cognitivos, sociais, sensoriais, né, isso é qualquer limitação vindo de qualquer lugar e que impede o desempenho ocupacional dessa pessoa, ou dessa criança, né, ou desse adolescente, desse jovem, do adulto, do idoso, em atividades significativas para eles, né? E aí nós temos os contextos que a gente atua, né? Você quer falar um pouquinho dos contextos? Posso falar. Pode falar. Então, a gente atua... A terapia ocupacional, ela é principalmente uma profissão da área da saúde, né? Então, ela nasceu com esse propósito de reabilitação, inicialmente de soldados da guerra, né? Então, que precisavam retomar sua vida. Da Segunda Guerra Mundial, né? Isso mesmo. Eu não sei se... Acho que foi a Laís que me contou que, na época, as enfermeiras ou as psiquiátricas, né? As médicas, né? Faziam adaptações, porque os soldados perdiam membros, ou não conseguia mais estar presente nas ocupações. Exatamente. E aí foi uma psiquiátrica que na verdade, inventou a terapia ocupacional, né? Então, surgiu a terapia ocupacional com esse propósito e a partir daí foi aumentando o leque, né, de possibilidades, porque o nosso objeto de estudo é o desempenho ocupacional. Então, a gente foi ganhando espaço em várias áreas, então a gente atua no contexto da saúde, né, inicialmente, mas a gente também atua no espaço, né, no campo social, né, no contexto social e no contexto escolar também, né, a gente pode estar atuando. E aí, dentro da saúde, então, temos vários locais de atendimento, vários públicos-alvo, né? Então, a gente atua em um contexto hospitalar, saúde do trabalhador, a gente atua na ortopedia, na neurologia, com idosos, né? Saúde mental. Na saúde mental, que é muito importante, né? Também bem conhecida a terapia ocupacional na saúde mental, além da neuropediatria, né? Acho que principalmente aqui no Paraná. No Paraná, Principalmente a saúde mental e neuropediatria. Eu tive muito contato, assim, com a saúde mental durante minha graduação também.
E aí a gente tem esses espaços para estar atuando. Mas me fale uma coisa, assim, é que eu sei do que vocês estão falando, é a ocupação das pessoas, mas um exemplo prático, assim, o que é uma ocupação de uma pessoa e por algum motivo ela não tem mais aquela ocupação, qual que é o teu trabalho prático ali com ela, assim, sei lá, com uma pessoa que sofreu um acidente, ou um idoso, ou a criança mesmo. Dentro da terapia ocupacional, então, a gente trabalha com as ocupações, né? E quais são essas ocupações? São as AVDs, as atividades de vida diária, que engloba desde vestir-se, alimentação, banho, autocuidado, né? Pintar o cabelo, fazer uma maquiagem. Exatamente. São todas as atividades de vida diária que a gente faz no dia a dia. O cuidado né? consigo mesmo, né? Assim, quando a gente pensa em autocuidado mesmo, né? Então, o que eu preciso fazer, desempenhar no meu dia que cuide de mim, né? Desde a alimentação até o banho, até o vestir, né? Como a gente tá falando. Escovar os dentes, né? Enfim. Daí depois tem as AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, que se referem mais assim ao que eu consigo e sei lidar no dia a dia, né? Por exemplo, gerenciar um dinheiro, gerenciar um medicamento, saber que na minha casa não tem mais produtos e eu preciso ir no mercado e ir até o mercado, pegar um carro e dirigir, ou chamar um Uber, né? Então, são atividades instrumentais do dia a dia que são mais voltadas assim, como eu vou resolver esse meu problema do dia a dia, né? Coisas que são super comuns pra gente, que pra uma pessoa que tem alguma alteração, uma limitação, é difícil, vamos dizer assim, e a TO trabalha diretamente com isso. Não tem a ver, quando a gente pensa nas AVDs, é o autocuidado, né? Então, dá pra gente separar meio de forma mais, assim, pra ficar mais claro. Então, nas AVDs, a gente tem um cuidado com o nosso corpo, cuidado conosco em si. E as AIVDs é muito na comunidade, né? Então, como fazer compra, né? Coisas que estão no nosso dia a dia, que também são atividades do dia a dia, mas elas não são exatamente do autocuidado. Cuidar, por exemplo, de um cachorro, né? Eu tenho meu cachorro, essas atividades que eu faço para dar alimento para ele, dar água para ele, levar ele para passear, né? Então, são atividades instrumentais de vida diária. Gente, a gente pensa que é simples, mas não é, né? Não. Porque, meu pai, ele sofreu um acidente agora. Exatamente. E ele tá com uma limitação ali na perna. Várias coisas que ele falou assim, gente, não consigo ir no banheiro sozinho. Exato. Entendeu? E além das AVDs e AIVDs, ainda tem outras, né, outras áreas de ocupação que a gente trabalha e intervém, como sono e descanso, o próprio trabalho em si, né, que são as atividades laborais, a parte do estudar, né? Isso, a educação, o lazer, o brincar para criança, né? Que é a ocupação da criança brincar. Isso, a ocupação principal, né? A gente sempre fala isso, né? E o que a gente traz bastante da TO é o quê? O que é significativo para a pessoa? O que a pessoa deixou de fazer e era significativo para ela e ela não consegue mais fazer porque tem essa limitação, seja por uma doença física, mental ou por um problema social, né, ou psicológico, né? Então, vem a TO e entra aí para habilitar, reabilitar ou prevenir, né? Para que ela, né, em contextos mais sociais de saúde mental, é mais prevenção, né? E tem tratamento também, mas também trabalhamos na prevenção. No nosso contexto lá da neuropediatria, a gente trabalha na reabilitação e habilitação de novas habilidades, né? E como que a criança vai, né? Falando do contexto infantil, como que a criança vai ser inserida naquele ambiente, não só sendo reabilitada, mas habilitada com adaptações, né? Para ela ser incluída mesmo naquele ambiente e participar daquilo que é significativo para ela. Também não adianta nada a gente querer que a criança escreva se isso não é significativo para ela e para a família, né? E se ela não tem pré-requisitos, habilidades para isso, né? Sendo que para a família é importante que ela se vista sozinha. E aí entra uma coisa muito importante que a TO faz, né, que é um diferencial da terapia ocupacional quando a gente pensa nas áreas de ocupação, todas as áreas de ocupação dentro dela tem as atividades, né, que a gente desempenha. Então, no meu trabalho, quantas atividades, né, a depender ali da área que você trabalha, quantas atividades quantas tarefas dentro do seu dia a dia você não tem para fazer no seu trabalho. Então, a gente faz a análise da atividade. Então, esse é o diferencial da terapia ocupacional. Então, o que é a análise da atividade? É a gente observar, avaliar o que aquela pessoa
faz, o que ela precisa fazer naquele, por exemplo, falando do trabalho, no ambiente de trabalho dela, e aí a gente perceber aonde estão as dificuldades e fazer uma análise daquela atividade em si. O que eu preciso de componente motor para aquela atividade? O que eu preciso de componente sensorial, componente cognitivo? Quais são as etapas desse processo dentro dessa atividade, né? E aí a gente vai observando qual é a etapa, dentro dessa atividade, qual que é a etapa que está difícil para essa pessoa. Então a gente faz toda uma análise. O que está difícil? Está difícil ele levantar, vamos falar de uma parte bem motora, levantar membro superior para digitar. Né, aconteceu alguma questão, ou um AVC, alguma coisa, e ele não está conseguindo mais fazer flexão de ombro. Para levantar um pouquinho para conseguir. Então, essa parte da tarefa do dia a dia dessa pessoa tá com dificuldade. Vamos analisar essa atividade, né? O que precisa. A gente precisa de componente motor para ele estar fazendo isso. E aí a gente trabalha reabilitando, trabalha focando no ganho de habilidades, dessas habilidades motoras, né? Para que a pessoa consiga desempenhar aquela parte. Então... E é muito amplo, né? Muito, demais. Demais. Eu sempre falo, né, para as meninas, as TOs trabalham ali lado cognitivo, social e motor. Então, junta tudo isso para conseguir fazer ali a atividade de vida diária da pessoa. Eu tava falando isso com a Laís hoje, que é a nossa TO irmã da Nara. A gente tava conversando hoje sobre isso, que a terapia ocupacional, ela é uma profissão que ela é transdisciplinar, então ela perpassa por todas as áreas. Porque para que eu possa desempenhar uma tarefa, uma atividade, né, do meu dia a dia, eu preciso ter as habilidades para aquela tarefa. Sim. E aí, eu preciso, para desempenhar aquilo, eu preciso estar realizando com uma habilidade boa, independente do que aquela tarefa exige de mim, eu preciso estar desempenhando bem. Então, a gente vai entrar, como você disse, no motor, no cognitivo, na comunicação, a gente vai entrar no sensorial, que são coisas que outras áreas também atuam, né? Mas quando a gente precisa do desempenho, a gente precisa que aquela pessoa crie uma autonomia e uma dependência. Eu não posso esperar um outro profissional, né? É claro que a gente trabalha em conjunto, sempre em conjunto, mas eu não Quem posso... vai pensar exatamente sobre isso é a TO, né? Isso, mas eu não posso também esperar, eu vou esperar aquele bebê criar uma habilidade X motora para que eu consiga, não, eu vou trabalhar também aquela habilidade para que aquela criança consiga desempenhar a função que eu quero que ela desempenhe, né? Aquela atividade, que ela alcance um marco de desenvolvimento, por exemplo, que eu quero, que no final das contas tem como foco objetivo alguma área ocupacional, né? Então, a gente trabalha em conjunto com a equipe, mas a gente também faz estimulação de habilidades cognitivas, motoras, de comunicação social, né? A gente está o tempo todo porque a gente precisa disso para desempenho. Porque o nosso é foco, objeto, né? o nosso foco principal, né? O objetivo final é que essa pessoa, né, independente da idade, bebê, a idoso, ela desempenhe essa ocupação, essa atividade importante para ela, do jeito mais satisfatório possível para ela, e que ela saia feliz do nosso consultório, da nossa clínica, e que a gente dê alta para ela, né, para essa família, para essa pessoa, desempenhando e sendo autônomo, independente. Perfeito. Né? E é muito bom a Gi falar isso. O desempenho satisfatório. Então, assim, às vezes essa pessoa, seja ela criança, idoso, ela nunca vai alcançar talvez ela não vá alcançar a independência que ela tinha antes, ou que a gente espera por uma idade. Mas é satisfatório para ela. Mas, e também a gente pode aumentar a participação. Exatamente. Né? Sim. Até onde essa criança consegue, vamos falar agora do público infantil, até onde essa criança vai conseguir participar. Seja ela no banho, manter um pouquinho de postura, sentada, isso é uma participação. Né? Ou então, tolerar, né, na parte sensorial, tolerar a água, o toque. Já que vocês estão já falando da parte aí das crianças, eu quero que vocês falem exatamente sobre como vocês atuam ali com as crianças, quais são mais ou menos as avaliações que vocês usam ali na clínica, né, para avaliar tanto o desenvolvimento global da criança quanto específico da TO. Né, na parte de IS, ali da motora do Bobat, e qual que é o objetivo ali exatamente com crianças
com alterações neurológicas ou com um transtorno do neurodesenvolvimento, que é a nossa área de atuação, né? Que a gente deu um plano geral, mas agora a gente vai focar mais nessa parte. Eu queria que vocês explicassem tanto para os profissionais que estão em casa, para os pais também, o que vocês usam ali, tá bom? Então, eu vou começar falando da integração sensorial, que é a minha especialização e que é o meu foco de trabalho, né? O que é a integração sensorial, né? Às vezes os pais chegam lá, nossa, o neuro encaminhou para TOIS e eu não sei o que é a integração sensorial. A integração sensorial é um processo neurológico que acontece no sistema nervoso central de todas as pessoas, está acontecendo aqui no seu cérebro, na área da Bruna, no meu, né, dos meninos, de todo mundo que está nos ouvindo, e é natural, né, acontece natural no sistema nervoso central. O que acontece? O nosso sistema nervoso central recebe as informações do meio ambiente, organiza, processa e faz com que o nosso corpo organize comportamentos, resulte em comportamentos, né, adequados para o dia a dia, né? Então, por exemplo, vou dar exemplos para ficar mais fácil. Nós estamos sentados aqui conversando, tem estímulos visuais por todos os lados e eu estou conseguindo manter a atenção e a concentração, e você também está conseguindo manter a atenção em mim. Não só visual, né? Tem um Exatamente, fone, tem aí tem o as ar. questões auditivas, a temperatura e tudo mais. E a gente está conseguindo manter uma conversa, uma comunicação legal. Eu não tô lá me distraindo, olhando lá para a tela, e daí olhando, oi, Nara, o que você estava falando mesmo, né? Isso aí é a integração sensorial. Eu tô conseguindo então, assim, resumindo, eu tô conseguindo equilibrar os meus sentidos para eu conseguir focar na tua fala. A gente chama isso de modulação sensorial dentro da integração sensorial. Então, o cérebro consegue modular as sensações e fazer com que o meu corpo dê respostas adequadas àquelas sensações. Por exemplo, se aqui tivesse algum barulho, tivesse uma janela para a rua e passasse um carro de polícia, né, o que mais acontece com as nossas crianças, ambulância, moto buzinando, o que acontece? Geralmente as crianças que têm dificuldade na modulação auditiva, né, dessas sensações, a criança já se distrai da atividade e vai correndo, ambulância, tal, polícia e tal, né, a gente já perde aquela criança no foco, na atenção, no engajamento da atividade satisfatória, né? Então, a gente consegue fazer isso porque nós não temos a disfunção da integração sensorial. Em questões motoras, por exemplo, nós estamos aqui sentadas e eu não tô me apoiando, eu não tô caindo da cadeira feito uma massinha, um slime, tô conseguindo manter minha retificação postural, minha retificação cervical, né? Tudo certinho, meu controle oculomotor, tô conseguindo fazer contato visual com você, porque o meu sistema vestibular e proprioceptivo estão dando essas respostas né? Crianças que apresentam disfunções nesses sistemas sensoriais acabam tendo problemas posturais e aí acabam tendo impacto na escola, na participação social. O que é o sistema vestibular proprioceptivo? O sistema vestibular, ele tá ligado lá, né, no ouvido interno, né, e tá, resumidamente falando, para todo mundo entender, a grosso modo, né, tá ligado com o equilíbrio e balanço, né, como a gente diz, né, está ligado realmente ali com a questão de... do movimento da nossa cabeça. Isso, do movimento da nossa cabeça em relação ao nosso corpo, a grosso modo é o equilíbrio nosso. É o equilíbrio dinâmico, equilíbrio que é o equilíbrio andando, equilíbrio estático, que é o sentado, é manter uma postura. A pessoa bebe e perde. Exatamente, é afetado, né? Isso mesmo. Tem toda a questão da neurociência ligada aí, onde é encontrado o sistema vestibular e tudo mais, e tem, né, por que acontece isso, mas enfim, aí já entra numa aula aí mais específica. E a propriocepção nada mais é do que você ter a consciência corporal de você mesma, né? No espaço. Então, você tem consciência onde você está e você tem noção temporal, espacial, você não esbarra nas coisas, né? Está bem ligado ali com os tendões, articulações, musculatura, né? Ligado à força, né? Então, eu não saio daqui me esbarrando em tudo e tropeçando em tudo. Eu tenho noção do meu corpo nesse espaço, eu consigo me organizar. E muitas das nossas crianças não têm isso, né? Porque a gente conhece muito assim, o tato, o olfato, o paladar. Isso, né? Que a gente... tato, olfato, paladar, os cinco sentidos que a gente aprende na escola. Né? O tato, olfato, paladar, visão e audição. E aí temos mais 3, que é o vestibular, que a gente já explicou, a propriocepção e a interocepção, que são
os ligado aos órgãos aos internos, órgãos. né? Então, os receptores, o que vai, né, associar esses estímulos são onde, né, que temos esses receptores, né? Então, os receptores da interocepção, elas estão nos nossos órgãos, né? Então, a gente recebe no nosso cérebro a informação que a gente tá com sede, que a gente tá querendo ir no banheiro, né? Que a gente... Sensação fome, da bexiga cheia. Ou taquicardia, né? Então, é bem ligado às sensações mais de órgãos internos, né? Então, essas crianças que têm essa alteração no processamento sensorial, Isso, ela tem alteração nesses sentidos, Isso. nesses 8 aí, pode ser, não necessariamente. Ela pode ter a gente chama de disfunção de integração sensorial, pode ter em um ou mais, né? Nunca é só em um, é 2 ou mais, na verdade. E pode ter questões de modulação sensorial ou questões de praxis motora, né? Com base na parte motora. Ou, às vezes, nas duas, modulação e parte motora, né? A gente fala que a parte da modulação é muito mais fácil de trabalhar, né? Essa parte de modular as sensações, a gente vai criando intervenções ali dentro da TOIS, né? Baseada ali na ciência, que vai organizando esse cérebro. A parte motora é bem mais difícil, né? Mas... dá tudo nosso certo. cérebro é plástico, a neuroplasticidade é incrível, assim, principalmente quando a gente faz a intervenção precoce, os resultados são maravilhosos. A modulação, ela tá muito ligada ao comportamento, né? Então, como a Agi falou, a capacidade da criança, né, de que tem disfunção do processamento sensorial, conseguir estar modulando os estímulos, e aí isso afeta muito o comportamento dela, né? A gente tem lá a faixa ótima de engajamento, né? A banda ótima de engajamento, onde a gente se encontra geralmente para a gente estar fazendo as atividades do nosso dia a dia. Então, no nosso dia, a gente precisa estar dentro de uma banda ótima de engajamento, né? Onde a gente consegue estar atento, como a gente comentou, não tá conseguindo estar no ambiente, dar respostas ao ambiente e não tá se dispersando. Ou tendo uma crise. Ou tendo né? uma Por crise. sobrecarga sensorial, né? Então, assim, se uma criança tá lá numa brincadeira, tá brincando, e ela começa, em vez de pegar o carrinho e brincar de forma funcional, ela começa a girar, pode ser que ela tá se autorregulando, que interfere no comportamento dela. Isso. Exatamente. Pode, mas esse comportamento ele pode não estar ligado a uma necessidade sensorial. Não, pode ser uma estereotipia, né? Um comportamento repetitivo. Aí na avaliação vocês vão Nem sempre verificar. as estereotipias são sensoriais, né? A gente fala muito sobre isso, por isso que a gente precisa trabalhar junto com a equipe ABA aí, que é a parte comportamental, né? Então, mas a gente avalia. Falando em avaliações específicas, então, né, que a gente usa ali na clínica e que eu uso na integração sensorial. Geralmente, quando a criança chega para anamnese, para avaliação, a gente faz, como equipe em geral, né, uma avaliação do desenvolvimento infantil dessa criança, né, porque os pais e todo mundo fala, mas não dá para comparar uma criança com a outra, mas a gente, né, realmente a gente não compara uma pessoa com outra, cada criança é única, cada criança tem seu desenvolvimento, mas a gente precisa pautar num desenvolvimento típico as nossas avaliações. E essas avaliações, elas são padronizadas no desenvolvimento típico, né? Então, o que a gente usa? Eu uso principalmente a clínica como um todo lá, a equipe tem a IGPO, né? Que é o inventário Portage, né? O Portage, não sei como que é falado, né? Enfim. Portage. Que é basicamente um questionário que a gente aplica ali com a criança, que avalia o desenvolvimento dela com base na faixa etária que ela está. Né? E essa avaliação, ela varia crianças de 0 a 6 anos. Por exemplo, e ela é separada na seguinte forma, né? Ela varia 5 áreas, que é a área de autocuidado, de linguagem, socialização, cognição e desenvolvimento motor. Né? Então, de 0 a 1 ano, o que essa criança de 0 a 1 ano tem que estar fazendo no desenvolvimento motor? O que ela precisa estar fazendo na linguagem? O que ela precisa estar fazendo na cognição, na socialização, no autocuidado? Então, é com base num padrão do desenvolvimento típico, né? E daí a gente vai aplicando, se sim, se não, ou se com ajuda que aquela criança precisa, e depois a gente joga esses resultados num gráfico, né? Que mostra qual idade que aquela criança está naquele momento.
né? Geralmente, as crianças que chegam pra gente sempre estão em déficit, sempre estão em atraso, e a gente até usa essa avaliação para fins de objetivos terapêuticos, né? Tem um quesito lá que a criança não faz e precisa estar fazendo aquela faixa etária. Opa, vamos colocar como objetivo terapêutico, porque essa criança precisa estar fazendo. Mas antes a gente também trabalha os pré-requisitos, que são as habilidades motoras, cognitivas, sensoriais, para chegar naquela ocupação, naquela atividade que ela deveria estar fazendo nesse momento. Então, por exemplo, às vezes a gente faz o porte lá, a criança tem 4 anos, mas aí lá no gráfico, nos resultados, está lá como uma criança de 2 anos e 8 meses, por exemplo. Então, a gente já vê que ela está com abaixo. E a gente usa muito ela também como parâmetro de comparação de evoluções, com né? A própria criança. Pra gente aplicar daqui 6 meses, né? E ver quanto essa criança evoluiu com o tratamento e mostrar até, mensurar, né? É muito importante isso. Dentro da TO a gente fala... antes não era tanto, né? Era muito usado só observação clínica. E hoje em dia a gente defende muitas avaliações padronizadas para mostrar, mensurar mesmo. Mensurar ali quantitativamente o quanto que a criança evoluiu, né? Então a gente gosta muito de gráficos. Bom. E é uma coisa muito importante que... Não, pode continuar. É uma coisa muito importante pra gente falar, que é meio polêmico, né? Ai, cada criança tem seu tempo. Ai, gente. Não! Gente, cada criança tem seu tempo dentro da janela que é esperado para que ela faça uma atividade. Ela pode ter o tempo dela, mas existe uma janela. Então, existem estudos que mostram, né? Qual é o tempo certo para aquela criança estar fazendo um movimento motor ou uma atividade de vida diária. Ou a linguagem, ou socialização. Isso, ou o próprio brincar. Existem as fases do brincar de acordo com a própria idade. E daí eu uso bastante a escala lúdica pré-escolar de Knox. Eu uso também. Que é uma escala muito bacana, que ela vai avaliar o brincar lúdico dessa criança. Então, assim, não caiam nessa, gente. Não existe isso, que a criança... Cada um tem seu tempinho. Cada um tem seu... meu filho já tá com tanto tempo e não tá fazendo. O médico falou que o pediatra falou que é normal. Geralmente os pediatras sempre falam que é normal, sabe? Né? E, assim, um pequeno já atraso, né? Já é motivo pra gente correr atrás, por conta da neuroplasticidade. Quanto antes a gente intervém, antes essa criança vai aprender e vai desenvolver. O nosso cérebro existe uma neuroplasticidade durante a nossa vida toda, mas quanto mais novinha essa criança, mais neuroplasticidade ela tem. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro de mudar, de aprender, né? Fazer novas conexões. Fazer novas conexões neuronais, né? É como uma massinha, né? Como nós temos uma amiga que fala, né? É psicóloga. É como uma massinha. Quando a massinha é nova, ela é gostosa de mexer, ela é fácil. De moldar. Ela é maleável, né? E o nosso cérebro da criança é igual. Né? Ao passar do tempo, a massinha vai ficando dura, a gente consegue modificar ela, a gente consegue mexer nela, mas fica muito mais difícil, não fica perfeita. E o nosso cérebro também é assim, né? Ele muda, mas é muito mais difícil o acesso a essas mudanças. E o tempo também. Então, a neuroplasticidade, ela funciona muito melhor ali entre 0 a 7 anos ali, ela né? É o período que a gente precisa intervir muito, né? Principalmente 0 a 3, que é a idade da intervenção precoce, quanto antes, né? É muito importante isso que a gente tá falando. E aí tem essa parte, né? A gente tava falando das avaliações. Então tem o Portage que a gente usa, porque é bem bacana. Outro que a gente usa na TO, né? Na ProM. A PED, né? Que é Inventário de Avaliação Pediátrica de Disfunção, que ela avalia três áreas, que é a área do autocuidado, mobilidade e função social, né? E ela é muito bacana que ela também tem ali um score normativo, ou seja, a pontuação daquela criança a gente joga no gráfico e vê se está esperado para aquela idade. Então, gente, sempre a gente tem que comparar com o desenvolvimento típico, né? Claro, sua criança, às vezes, ela não é típica, ela é uma criança com alguma patologia, com algum diagnóstico, né? Com alguma condição. Mas a gente tem que ter
a gente tem que se basear no desenvolvimento. Parâmetro, né? A gente tem que se basear no desenvolvimento. O que é esperado para uma criança de 1 ano, de 2? E eu acho que o de importante 3. disso é que muitos pais às vezes têm medo, né? E acabam fazendo essa negação e acabam prejudicando seu próprio filho sem saber. Porque nenhum pai, eu sou mãe, eu jamais queria prejudicar minha filha. Mas a Nara sabe, a Nara é fono da minha filha, né? Eu, por mais que eu seja da área de saúde, esteja na área da saúde, na primeira situação que eu vi que ela estava com dificuldade ali em trocas, né? Eu já corri para uma fono. Então, pais, façam isso, né? Se vocês percebem que a criança está tendo alguma dificuldade, algum atraso, corre atrás. E mãe sempre sabe. Porque não, às vezes vale pecar pelo demais, né? Exagerado ali, do que deixar passar essas janelas, essas oportunidades, e a criança acaba perdendo essas janelas importantes do desenvolvimento que poderiam ter sido estimuladas antes, né? Confie na intuição de mãe. Chega muita mãe pra gente nas avaliações que fala: eu via que tinha alguma coisa diferente, mas daí o pediatra falou que estava tudo normal. Busquem terapeutas especializados. Cada criança tem seu tempo. Gente, se você sente, você observa. Às vezes muitos pais chegam pra gente e falam assim: ele tem um priminho que tem mais ou menos a mesma idade. Eu vi que o priminho tava fazendo coisas que ele ainda não tava alcançando, não tava fazendo. Mas aí eu ia no médico, o médico falava que não, tá tudo certo, ele vai desenvolver, né? Ou às vezes tem médico que fala assim: coloca na escolinha, ela é a melhor terapia que tem. Vai lá na escolinha. Realmente, a escola é maravilhosa e dá um salto no desenvolvimento da criança, mas às vezes a criança tem limitações que precisam ser olhadas por um profissional, por um terapeuta que está capacitado na área do desenvolvimento infantil. É uma coisa que eu sempre falo também para os pais: não adianta levar uma fono convencional, uma TO convencional. Não. Tem que ser especialista no desenvolvimento infantil. Tem. Né? O psicólogo também é convencional. E também até o médico, a gente fala, o pediatra, porque assim, gente, pro médico, se a criança, o pediatra, se a criança tá bem de saúde, se ela não teve nenhuma pneumonia, tá engordando, tá nutrida, esse é o papel realmente do pediatra. Às vezes ele não tem a obrigação de saber tudo do processo do desenvolvimento da criança. Geralmente é o neuropediatra que sabe mais essa área. Então, se você percebe, você pode comentar com o seu médico, pode falar, ele não tá falando, ou ele tem isso que ele não tá fazendo, não tá comendo direito. Aí o doutor pode falar, é normal, tá tudo bem, mas se você sente que tem alguma coisa, leve pro profissional que é especialista no desenvolvimento infantil, que a gente vai aplicar todos os testes ali com a sua criança. Mas até teve uma mãe que me falou assim, eu fiquei com medo de levar, porque hoje em dia tudo é autismo, né? Que aí, tudo é autismo. Aí eu falei assim: mãe, independente se teu filho tem diagnóstico ou não, se ele tá com um atraso no desenvolvimento, a gente tem que estimular a criança. Exatamente. Porque a criança não é o diagnóstico, ela tá ali no processo do desenvolvimento. Às vezes, até há 2 anos atrás, a gente teve a pandemia, né? Então, a pandemia fez com que tivesse um atraso no desenvolvimento dessas, eu chamo os bebês da pandemia. Os bebês que nasceram na pandemia tiveram ali uma janela que é muito importante do desenvolvimento do 0 aos 2 anos, que ela não teve contato social, que quando tinha contato era com máscara, né? Então, limitação, teve o quê? Teve limitação ali sensorial, porque não teve contato ali com grama, com parquinho, não foi pra escolinha. Não foi pra escola. Quando tinha contato com outras pessoas que não era o pai que estava trabalhando em casa, não tinha nem interação tanto com a criança, era só com máscara, que é muito importante que a criança olhe pro rosto do outro, ele imite os movimentos, né? Não é só o som, ele tem que imitar o movimento também. Exatamente. E isso também atrasa todo o processo do desenvolvimento da criança. Porque nós seres humanos, nós temos que passar por todas as fases do desenvolvimento para conseguir alcançar ali nossos objetivos, né? Principalmente ali, né, com menos de 3 anos, a criança tem que passar por esses processos, Nara, isso é muito importante que você falou, porque dentro da integração sensorial, né, e dentro da TO em si, né, mais dentro da TO do que da IS, a IS daí já é mais específico, a gente fala que todas as experiências que a criança tem de 0 a 3 anos, 0 a 2 ali,
é extremamente importante. E essas experiências são desde tocar o pezinho na areia, colocar a mãozinha na grama, pegar uma florzinha, participar de parquinhos, né? Que o parquinho tem muitas questões ali do vestibular, do equilíbrio, do movimento, da propriocepção, uso da força, do tátil, né? Porque geralmente vai de chinelinho, ou mesmo tocar com as mãozinhas, né? E aí que a gente percebe aquela criança que não gosta muito de se sujar, que gosta mais de brincadeiras sedentárias, ou que suja a mão e se incomoda, ou aquela criança que olha para algumas comidas e faz ânsia, ou chora, faz fuga e luta, né? Porque ativa o sistema nervoso autônomo, né? Que é normal do cérebro humano, como se fosse um inimigo, né? E aí que a gente vê, opa, essa criança tem alguma coisa, vamos mandar para avaliação com uma TO da IES, para ver como que tá essa base sensorial e motora, né? Eu costumo dizer que a IES, ela é a base mesmo, né? É como uma casa. O cérebro é como uma casa. E a IES é lá a fundação, o chão, né? Então, todos os sistemas sensoriais estão lá embaixo. Eles precisam estar bem integrados e todos bonitinhos, juntinhos. Pra gente construir a casa, essa pirâmide, e chegar lá no último, finalmente, que é a comunicação, as AVDs, o brincar, a participação social, né? Só que antes disso, tem um monte de habilidades que a gente precisa desenvolver, que é com base no sensorial e motor. E falar o primeiro contato, desculpa, Ana. O primeiro contato do mundo da criança é por via sensorial, por via sensorial e motora. Então, e aí vai vem o sensorial e aí vem o sensório motor. Então, assim, a criança, o bebê, quando ele nasce, são os estímulos sensoriais que vão dar para ele uma percepção do mundo, inicialmente, né? Então... Falando nessa parte sensória e motora, eu queria que você falasse um pouco do Bobat. Tá. O que é o Bobat? Exatamente o que a gente trabalha no Bobat, né? Que a TO trabalha. Então, o conceito neuroevolutivo Bobat, ele foi criado por um casal, o casal Bobat, né? Que começou a perceber que existiam certos pacientes que um tratamento mais ortopédico não estava resolvendo, né? Aquela questão era neurológica. E aí não existia exatamente um método para tratar dessas crianças, né? Desses adultos, né? Então, eles começaram a desenvolver esse conceito, esse método, que ele é baseado... É uma abordagem para avaliar e tratar pessoas com disfunção, né, com distúrbios motores, né, de movimento, de postura, da própria função, de controle, né, postural. Então, a gente busca por meio de facilitações, então, de movimento. Então, a gente tem os pontos-chave no Bobat, a gente tem formas de tratar aquela criança, de pegar aquela criança, de fazer o movimento para que a gente consiga ativar grupos musculares para aquela criança, a depender sempre do padrão motor dessa criança, né? Então, existem aí... O conceito, ele é baseado em cima de pessoas com paralisia cerebral, né? Então, ele foi criado para pessoas que têm essas lesões cerebrais. Hoje também ele é utilizado com crianças com síndrome de Down, né? Porque existe... também é usado para intervenção precoce, né? Precoce, porque ele é neuroevolutivo. Então, o Bobat, ele é muito voltado por marcos de desenvolvimento motor infantil mesmo, né? Então, como que até a criança ficar de gatinho, o que se espera que ela faça antes, né? Todo o movimento do bebê, ele é importante para que lá na frente ele consiga fazer outros e fazer outros. Então, é um crescimento, é a evolução dos movimentos, né? Então, quando a gente tá com uma criança que está com atraso, independente se ela tem paralisia cerebral, alguma lesão cerebral ou alguma síndrome, ou às vezes só uma criança prematura mesmo. Ou uma criança que tá com algum atraso, como você falou, por causa não teve experiência, né? Falta de estímulos, né? Que a gente fala. E aí a gente também, fazendo um adendo aqui da Gi também, e da Nara, com relação às crianças que, né, os bebês da pandemia, o celular também é algo que está fazendo com que as crianças parem de experienciar, de brincar, de criar, isso, né? Então,
fazendo um adendo, depois a gente fala mais sobre isso. Então, o Bobat, ele vem para isso. Ele vem para a gente criar formas de manusear aquela criança para facilitar movimentos e inibir outros. Então, por exemplo, inibir um movimento reflexo que a criança já deveria ter sumido, né? Então, quando a criança nasce, ela nasce com muitos movimentos reflexos ainda, porque ela não sabe se portar, não sabe fazer movimentos... E são necessários alguns reflexos, né? São, totalmente. No totalmente. São totalmente, mas com o tempo eles vão sumindo. Vai virando função. Isso. Mas quando a criança tem uma lesão, por exemplo, ou às vezes quando a criança tá com algum atraso, ela vai atrasar também o esvaecimento desse reflexo. Então, né, ele vai ali, um reflexo que era para assumir com o terceiro, quarto mês, a criança mantém até hoje, ou, né, ou vai até 6, 7 meses, Então, assim, o Bobat, ele vem para isso, pra gente inibir os padrões de movimentos anormais, que a gente fala, e facilitar os normais, para que aquela criança consiga reconhecer e fazer cada vez mais esses movimentos e entender o que ela pode fazer com relação a tônus postural, tônus mesmo do movimento, a qualidade do movimento daquela criança. E aí a gente vai avaliar e tratar isso. E lembrando que o Bobat, ele pode ser feito por toda a equipe multidisciplinar, né? Fono, físio e TO. Isso. E aí, mas cada um vai ter o seu objetivo. Exatamente. Aí a gente pode entrar nisso, né? Então, hoje a certificação do Bobat, ela é para três áreas, né? Que é as terapias, a terapia ocupacional, a fisioterapia e a fonoaudiologia, né? E como você disse, o terapeuta TO tem um objetivo final, né? Tem um objetivo que são o quê? O desempenho nas áreas de ocupação, ali nas atividades dentro das áreas de ocupação humana, né? Mas isso não significa que eu não vá fazer os manuseios que precisam ser feitos, né? Se eu quero que a criança desempenhe um brincar sentada, eu preciso trabalhar o tônus daquela criança, um padrão de movimento, retificação postural, para que cada vez mais rápido ela alcance esse sentar e eu consiga trabalhar com essa criança, né? A TO, por exemplo, eu vou lá e eu percebo que essa criança não abre a mãozinha, né? É um bebezinho que ele não abre muito a mãozinha, ele deixa mais a mãozinha fechadinha, mas ele já tá com atraso, ele deveria, por exemplo, tá fazendo de barriguinha para baixo extensão de espalmada, né? Então, fazer a postura esfinge assim, e ficar totalmente extensão. E aí, eu como TO vou trabalhar isso. Por quê? Porque isso vai ajudar essa minha criança a abrir essa mãozinha. Então, veja, o meu objetivo como TO é porque com a criança abrindo a mãozinha, ela reconhece mais a criança ficando em prono, né? Eu como objetivo da TO, em barrinha para baixo e fazendo essa extensão aqui, retificação postural e levando essa descarga de peso, levando peso no meu bracinho, eu como TO, para mim é muito importante, porque essa criança vai estar... ela vai conseguir... ela vai estar reconhecendo. Eu vejo como importância lá pra frente, na escrita, no uso da tesoura, principalmente, no vestir, no abrir uma pasta para escovar o dente. E brincar simples, né? de pegar um chocalho. Exatamente. Porque ela vai estar... E aí a propriocepção é tudo, né? Tudo. Então, ela vai estar fazendo essa descarga de peso e aí vai estar acionando proprioceptores. E o corpo dela vai reconhecendo aquilo. Né? Então, por isso que engatinhar é tão importante. Importante. No processo, né? É bem importante. Tem crianças que não engatinham mesmo, mas, por exemplo, se arrastam de bumbum e tá tudo bem. Tem crianças que pulam esse processo, mas é legal que a criança engatinhe, né? É bacana. Então, eu, como TO, vou ter sempre o meu objetivo final do desempenho, de função. Exatamente. Qualidade daquilo. E daí também, como TO voltada para a parte... de paralisia cerebral, né, que trabalho bastante, então eu também penso muito, geralmente quando a depender do nível do GMFCS dessa criança e do MAX dessa criança, que são as classificações, né, do grosso e da classificação manual, né, da coordenação motora grossa e a manual, a gente sabe que vão ter crianças que têm um nível maior, que vão ter mais dificuldade. Depende muito do tipo de lesão, né? Isso, exatamente. Do tipo de lesão e do tipo de... Desde quando ela faz estímulo. Isso, desde quando ela começou as terapias, né? Então, a depender aí do nível, né? A gente sabe que às vezes a participação numa atividade
vai ser muito difícil da criança criar independência nisso. Aham. Mas a gente tem que ter um olhar como TO na melhora na participação, né, dela e também no ambiente dessa criança, né? No banho, o que facilita que essa criança se mantenha mais ereta, talvez, tenha uma postura melhor, o que fica fácil para o cuidador de dar esse Pensando também na banho. família, né? No cuidador, Isso. porque a gente tem isso também, que a gente não trabalha só com a criança, né? A gente trabalha com uma família, com uma escola, trabalha com uma equipe, trabalha com uma equipe de médicos, né? Isso. Então a gente da área aí da neuropediatria é uma equipe bem uma grande equipe, que tem que ser intervida, né? E aí com a família a gente tem que pensar. E aí a TO ela também vem para modificar ambientes, né? Uhum. E adaptar materiais e tentar fazer com que aquela criança seja mais Eu sou fã de participativa. TO, gente, porque assim, eu trabalhava lá na clínica e às vezes, assim, eu preciso muito que trabalhava numa outra clínica que eu trabalhava, eu precisava muito que a criança tivesse uma postura para ela conseguir se alimentar bem. Isso. Porque não tem como uma criança comer com a cabeça assim para Isso. trás, nesse padrãozinho aqui que eles geralmente ficam, né? Isso. E aí tem toda uma técnica, né, que é pra gente quebrar aquele padrão, inibir aquele padrão para que ela consiga ficar em linha média para ela deglutir. Então, veja, que uma coisa depende da outra, né? Uma especialidade depende da outra. E o Bobat, ele é isso. O Bobat, ele é olhar para aquela criança como um todo. Então, até muito engraçado que na nossa vida aí, ao longo, né, Gi, da terapia ocupacional, existe aquele termo assim, é TO mãozinha. Existe isso, porque isso tem mesmo. Tem as terapeutas ocupacionais que elas querem só fazer atividade motora fina, sem olhar para a criança, sem adequar aquele tônus, sem adequar aquela postura. Separam muito. TO trabalha membro superior e físio membro inferior. Isso não existe, tudo, gente. Né? Não existe, pelo menos no Bobat isso não existe. Na IES também não. Então, assim, eu não vou esperar o físio fazer uma ação, por exemplo, um movimento motor daquela criança, se aquilo eu preciso daquilo para uma atividade. Então a gente vai fazer em conjunto. Isso. O físio vai fazer, eu vou fazer, a fono vai fazer. Então vamos pensar, se você fosse esperar as suas crianças com disfagia sentar, por exemplo, ou ter uma postura mais adequada para você conseguir ter uma deglutição melhor, vamos supor. Mas eu não tinha um físio do meu lado, né? Então, mas não, e você tendo Bobat, né, por exemplo, você tem a técnica, você tem o conhecimento para trabalhar aquele tronco. Você não precisa, imagina, você ficar esperando uma área, então a gente tá tendo em conjunto. Eu acho que é um exemplo bem legal, que até eu e a Bruna vivenciamos juntas, né, de um paciente ali na clínica, na Proem, do João, né, que eu trabalho a IES e ela trabalhava o Bobat, e a gente sempre se trocava ali juntas, né, ela na especialidade Bobat e eu na IES, como que a gente ia ajudar o João, que é um PC grave, né, ali, para ele ter uma melhor participação com o ambiente, talvez inserir uma comunicação alternativa, porque a gente via uma capacidade dele no olhar dele, ele olhando, fazendo uma comunicação alternativa. Então a gente trabalhou junto, em conjunto, nós duas TOs, né? Controle cervical, postura, eu na questão do vestibular, descarga de peso, propriocepção, ali na plataforma suspensa, a Bruna lá nas questões dos pontos chaves, para ele conseguir manter uma boa postura, para ele conseguir olhar para o que ele queria, para ele se comunicar e fazer uma escolha, né? O amplo vai para o micro, o macro vai para o micro. Então, para eu conseguir que a criança tenha uma boa coordenação motora fina, ela precisa dar conta do amplo. Para conseguir falar ou deglutir, precisa dar conta do amplo. Para o controle ocular, precisa dar conta do amplo. Muitas vezes, assim, às vezes a criança vem pra fono, pra fala, e eu falo, não, vamos fazer TO junto. Exatamente. Porque muitas vezes, né? Muitas vezes eu falei, vamos fazer até criança típica, que veio pra mim por conta da fala, já encaminhei pra Gi também pra fazer a TO. Aí eu conversei com a mãe para explicar que existem pré-requisitos. Até tem estudos que dizem que criança que não passou pelo processo do engatinhar, no futuro ela tem mais dificuldade de articular os sons da fala, porque o som da fala, gente, é movimento
fino. É motor fino. Coordenação motora fina. Então, para ele ter a coordenação motora fina, ele precisa ter uma coordenação motora grossa, um planejamento, Isso, né? Exatamente. Uma ideação. Uhum. Então, para ela montar uma frase também. Então, Isso é muito tudo legal. depende. Então, por isso que quando a gente trabalha com... E eu tenho essa ideia porque eu trabalhei muito tempo com a equipe, né? Uhum. Então, eu sei que eu preciso de vocês, outros, né? de outras terapeutas, para conseguir também fazer meu trabalho. Então, Uhum. quando eu abri o consultório, eu tava sozinha, eu ficava, ai meu Deus, eu quero É uma TO, difícil. eu quero uma E a filha, gente eu quero costuma uma falar, psico. né, pros pais que sozinhos a gente consegue, mas consegue em 5 anos o que a gente conseguiria na equipe em 6 6 meses. meses. Com certeza. Então, a equipe é fundamental, uma boa equipe que consiga se alinhar, consiga fazer trocas, consiga pedir ajuda, porque a gente também não sabe de tudo da outra especialidade, exatamente. né? E aí entra um pouquinho da humildade aí, né? Do trabalho E do em interesse, equipe, do interesse. né? A Nara é uma pessoa, é uma Exatamente. fono muito interessada, assim. E ela nos ensina muitas Muito. coisas também, Demais, né? nossa. Então é muito interessada mesmo em ter esse contato com a equipe. Eu acho que isso é o diferencial que os profissionais têm que ter, né? De quem tentar de entender o que é a área do outro, Isso. né? E o que contribui, E o né? que contribui. E tem profissional ainda que, por exemplo, não entende o que a terapia ocupacional faz, que trabalha, né, às vezes, no mesmo local de trabalho e não entende, não sabe, não busca saber, né? E aí, às vezes, alguns profissionais, eles acabam também se perdendo no que a gente faz, justamente por a gente ser transdisciplinar, né? Mas é muito importante que todos os profissionais saibam que a terapia ocupacional, ela vai estar sempre fazendo as estimulações das habilidades, mas o nosso foco sempre vai ser, eu vou usar as atividades de vida diária, o brincar. Então, por exemplo, eu vou fazer a minha abordagem Bobat, mas o meu objetivo vai ser sempre voltada para meu objeto de estudo, que é o desempenho ocupacional das áreas de ocupação. A Agi vai usar a integração sensorial, a gente vai usar a integração sensorial, a abordagem, que vai ajudar a gente a ter uma linha, um raciocínio clínico, uma linha de raciocínio. Mas o nosso foco, nós não somos bobatianas, nós não somos integradoras sensoriais, nós somos terapeutas ocupacionais. Antes de qualquer coisa, nós somos TOs, terapeutas ocupacionais, e o nosso objetivo é o desempenho na ocupação. Né? O desempenho dessa atividade. Nosso foco sempre é análise de atividade e atividade dessas crianças, né, no nosso contexto. E como a gente ali na clínica, a gente tem crianças motoras também, mas a gente também recebe muitas crianças com autismo, né? Que é a maioria, né? Maioria. E eu até estava comentando com as meninas que ali na clínica até virou, assim, mais... muitas crianças ali veio por conta da fala, com uma dificuldade de alimentação, e a gente acabou passando por um rastreio que a gente diagnosticou o autismo mesmo, e tá em intervenção, tá desenvolvendo, e muito bom isso, né? Mas muitas mães, muitos pais, famílias não têm contato, não têm a oportunidade de encontrar uma equipe multidisciplinar para orientar, né? Sim. E aí eu queria ver com vocês, assim, em relação à parte, principalmente da integração sensorial, assim, que é o que mais tem, assim, ligado muito ao autismo. Que é uma das, que até conto, né, é que eu tenho o tripé do autismo, questão social e linguagem, sensoriais e comportamentais, estereotipias, né? E a parte de integração sensorial, gente, é uma parte que tá muito ligada, né, ao autismo. Tem criança, até esse diagnóstico, tava lendo, é mais para fora do Brasil, que tem só uma alteração do processamento sensorial. Exatamente. Necessariamente ela não é um autista, não é uma criança com autismo. Então tem essas duas diferenças. Começou assim, o processo do estudo começou com crianças típicas, né? Da integração sensorial é com crianças típicas, que é a Jean Ayres, maravilhosa, terapeuta ocupacional, que criou toda essa base teórica, né, e prática da integração sensorial. Ela estava vendo nas escolas muita demanda de crianças que estavam com alguns comportamentos
por exemplo, que não conseguia copiar do quadro, não conseguia fazer esse vai e olha. E tava impactando o aprendizado A escolar, ocupação da né? criança. Ou a criança ficava irritada, ou a criança ficava com agitação motora, né? Isso. Então foi E não aí eram os crianças estudos. necessariamente autistas, né? Então, precisamos também desvincular as duas coisas nesse Isso, é sentido. bem importante. Que toda criança com transtorno do processamento sensorial, com disfunção da integração sensorial, não significa que ela é autista, né? E alguns comportamentos do autista não são todos autistas que têm também a disfunção da integração A sensorial. maioria sim. A maioria Porém, sim, bastante, existem, 80 e poucos por cento, Um né? estudo diz, né? Um estudo. Mas não são todos. Então, às vezes, a criança apresenta alguns comportamentos que estão para o lado, né? A gente observa, a gente avalia que é de disfunção sensorial, mas aquela criança não apresenta outros sintomas, né? Então Outras pode parecer características. como uma comorbidade, né? Então, do Isso, autismo, né? Pode ser assim. Eu já tive paciente que era só TPS, né? Até o médico colocou TPS, transtorno do processamento sensorial. E ele não é autista. Na clínica, hoje, a gente tem crianças, né? Típicas, que né? são típicas, não tem nenhum laudo, não são laudadas, e que têm a disfunção da integração sensorial, né? E Mas hoje o que mais tem é a criança com TEA, né? Que a gente Exatamente. atende, que tem a Tem disfunção. muitas crianças, né, na clínica, a maioria são crianças com autismo, né? O meu público, 95% é autismo, é autista, e os outros são as crianças típicas com a disfunção, né? E eu acho importante, assim, ressaltar que, ainda mais agora, pós-pandemia e tudo mais, e que é uma preocupação maior, assim, que os pais, né, chegam para mim e me falam, é sobre a seletividade alimentar. Né? Então, assim, tem outras questões sensoriais e motoras envolvidas, mas a primeira é que os pais se preocupam muito, porque está ligado muito com a nutrição, com o desenvolvimento, baixo peso, é a questão da seletividade alimentar ou dificuldade alimentar, né? Tem outras classificações também dentro dessas dificuldades alimentares, que pode também estar ligado com questões psiquiátricas também, né? Mas dentro da parte sensorial ali, eu trabalho muito, né? Muito. A gente trabalha muito. A maioria das bastante. crianças autistas ou as crianças típicas que chegam para mim são por conta da seletividade alimentar ou do uso do banheiro, né? Desfraude ali. Então, eu acho bem importante, assim, ressaltar que a integração sensorial, ela é específica para a seletividade alimentar, junto com a fono, junto com a Nutri, né, junto com médico, ali né? com o médico, a gente pede uma avaliação também gastrointestinal para ver se está tudo ok, mas aí essa é a base ali que vai dar a base para todo o processo, né, porque a seletividade alimentar nada mais é do que uma desorganização ali no sistema tátil, olfativo, visual, às vezes até vestibular, pode ser, né, que a criança não consegue manter ali a postura para alimentação junto, né, e se esses sistemas não estão ok, a criança não vai conseguir provar um novo alimento, porque o alimento para ela ali é como se fosse um inimigo, eu até falo para os pais, é como se fosse um inimigo, né, e o inimigo, o que gera? Uma coisa ruim, o que gera no sistema nervoso autônomo? Medo, fuga, ansiedade, a mão começa a suar, tem crianças que têm sudorese, tem crianças que salivam mais, tem crianças que fazem ânsia, tem crianças que vomitam só de olhar o alimento, tem crianças que ficam irritadas, o cheiro, né? Chegam no ambiente e falam, nossa, que cheiro horrível que está aqui, mamãe. E nem a gente nem percebe, mas a criança tem uma modulação, né? Uma hipersensibilidade maior e acaba alterando ali o engajamento dela nas atividades. Até mesmo os pais trazem que não conseguem sair com essa criança, não conseguem ter momentos de lazer, não conseguem comprar uma pizza, não conseguem sair para restaurantes, porque a criança não come. Né? Então tem que levar às vezes de casa uma comida e mesmo assim ela não come porque não está no ambiente familiar dela, porque tem crianças que são rígidas também em relação ao jeito que é apresentado esse alimento, a cor, aos utensílios, o lugar que é apresentado, a mesma mesinha, a mesma cadeira, né? Então, além disso, né, tem a questão do autismo ali que também tá ligado ao comportamento, né? A gente fala muito assim que a seletividade alimentar
ela tem a base sensorial, mas ela também precisa ser avaliada como se tem alguma coisa comportamental relacionada da rigidez, né? Eu lembrei de uma coisa agora, quando foi uma criança para avaliação lá na clínica, e a mãe me trouxe uma coisa muito específica. Ela falou: eu não posso passar assim perto de existe no caminho da escola ou indo para casa. Ele, ai mãe, que cheiro horrível, que cheiro de rio. Uhum. E ela falou que o rio tá muito longe. Uhum. E ele consegue sente. sentir o cheiro do rio. Uhum. Então, ela acho que não levava no parque, porque exatamente tinha esse cheiro de rio que incomodava ele. E até acho que ficou muito famoso agora. Acho que o filho da Giovanna e do Bruno Gagliasso, que ele tem, né? que ele tem uma disfunção do processamento sensorial. Que acho que ela tava fazendo comida, ele falou: ai mãe, que cheiro ruim. Ela achava que era uma frescura. Que geralmente os pais pensam, né, Bru, que é uma frescura, que não tá conseguindo porque não é nojento. Exatamente. Ai, tem nojo. Nossa, ela tem nojo. Ai, tá fazendo drama. Né? E assim, veja, você comentou do rio, né? Do cheiro do rio. E isso estava impactando negativamente, por exemplo, na participação social dele. Porque não pode ir no parque. Participação social é uma área de ocupação humana que a terapia ocupacional, lazer, que a terapia ocupacional atende. Então, mesma coisa da seletividade alimentar. Independente se aquela base, né? Então, daí precisa ser muito avaliado, se é uma base sensorial mesmo, ou se é uma rigidez de comportamento, ou é uma questão mais comportamental, né? E às vezes os dois estão ligados juntos, e às vezes os dois juntos, mas às vezes também pode ser só um comportamento. De qualquer forma, o TO também vai estar atuando nisso, porque a alimentação é uma atividade de vida diária. Exatamente. Então, tá impactando ali, alguma coisa tá fazendo que aquela criança não desempenhe aquela atividade esperada, né? Eu acho muito importante ressaltar, principalmente para os pais, que eu sempre falo nas anamneses, nas avaliações, validar o sentimento das crianças quando elas têm a dificuldade sensorial, né? Principalmente em relação à seletividade alimentar, aos cheiros, ao uso do banheiro, né? Que está muito em atraso. Às vezes os pais querem forçar a alimentação, né? Forçar a fazer, enganam, né? E isso acaba se tornando mais aversivo para a criança. O cérebro dela tem aquilo como inimigo e vai se tornar aversivo, porque é o sistema nervoso autônomo que entra em ação. Então, isso não tem como a gente parar. Então, não é frescura da criança, né? Os pais sabem quando é frescura, quando não é, né? E quando é frescura, ela é passageira. Quando ela não é frescura, ela tem uma intensidade, uma frequência muito grande, a criança não cede, né? Às vezes, os pais ficam tentando dar comida 2 horas pra criança e a criança não aceita. Pra eles e pra criança. Exatamente, né? Então, assim, validem, falam assim: eu sei que é difícil, eu sei que pra você nesse momento tá ruim, mas a gente vai aos pouquinhos, né? Você vai conseguir, a mamãe vai te ajudar. Leva no terapeuta específico para avaliar, vai ter uma tia, um tio que vai te ajudar, um terapeuta, né? Vai te ajudar a se aproximar desses alimentos, né? Falando ali da seletividade alimentar. Por quê? Porque o nosso objetivo nem é fazer a criança comer. É fazer com que a criança tenha prazer em estar em contato com o alimento. O comer é o ponto. Isso, exatamente. É a última escadinha, né? A etapa final. Etapa. E o comer vem como consequência, né? O que a gente faz na intervenção? E a gente orienta muito os pais. Tornar o momento da alimentação prazeroso, tranquilo, né? Sem ser forçado. Eu sei que na rotina do dia a dia é uma loucuragem, é difícil, né? Mas tentar tornar o mais prazeroso e lúdico possível esse momento da alimentação. Mas isso com orientação de profissional especialista. E também nutricionista. Depois a avaliação, é muito importante, né? Nutricionista também. Tem crianças que, assim, a gente tá falando de crianças que muitas vezes compreendem, né? Esse processo da alimentação, escutam como mas a gente tem crianças que têm, né, são um transtorno do processamento sensorial mais, assim, grave, né, difícil de lidar realmente, que tem a dificuldade alimentar, né, então ela vai, que realmente às vezes não come nada. E qual que é a diferença da seletividade e dificuldade? Quer falar, Gi? A seletividade alimentar, ela é um pouco mais amena, vamos dizer assim, né? Isso. Um pouco mais tranquila do que a dificuldade alimentar. Hoje em dia não existe um termo certo para chamar essas dificuldades alimentares, mas aí os artigos, os estudos trazem
como seletividade alimentar, que a criança aceita 20 alimentos, até 20 alimentos diferentes aí, e a dificuldade alimentar como menos de 20 alimentos, né? Que Então, A dificuldade é quando a criança tem uma restrição isso, muito grande. e né? é só aquele alimento ou outro no máximo ali. Geralmente é Existem muito menos de muitas, 20, né? Existem crianças que só querem mamar, por exemplo. Só Porque que é muito mais fácil, não precisa fazer planejamento motor dentro da boca, Isso. não precisa estar em contato com a o textura. oral tátil, né? Com a textura. E aí, por isso que é importante fazer com a fono também. Exatamente, é isso que eu ia Uhum. falar. Então, a gente não consegue trabalhar a seletividade alimentar sem uma fono parceira, né? Que no caso que é a Nara ou a Yasmin lá da equipe da Proeme, né? Porque um está ligado com o outro e a gente não consegue. Ou a gente consegue, mas demora muito mais tempo, como eu tinha dito, né? Demora muito mais tempo. O que a gente poderia fazer em 6 meses, a gente vai conseguir fazer em 2 anos, né? Então, essa parceria, esse trabalho em equipe é fundamental. E eu acho que é legal também ressaltar, assim, sempre a avaliação, né? Então, precisa de uma boa avaliação. A equipe Prêmio Neuro, assim, eu tenho como diferencial, porque a gente senta, a gente avalia, a gente discute casos, tem dias que a gente tira só para discutir sobre reuniões das pra crianças, discussão, né? porque tem que ter muita cautela, né? E quando a gente sugere, a gente não dá um diagnóstico, a gente sugere um diagnóstico que vai passar pelo neuro, né? Que vai dizer, não, precisa mais de intervenções, para daí fechar um diagnóstico, realmente, porque a gente tem que ter precaução no que a gente vai falar, porque a gente tá lidando com vidas, com famílias, né? Que tem impacto aí, tanto a gente quanto TO tem essa preocupação também no impacto emocional, né? Porque acaba limitando ali também as questões, se vir uma questão de depressão, né? De Ansiedade. luto, de ansiedade, de não aceitar tudo isso. Então, acaba impactando áreas de ocupações que para nós é importante e que vai impactar essa criança também, né? Então, com certeza. essa E avaliação assim, eu vou fazer umas fundamental. perguntas assim que muitos pais fazem pra mim, assim, sabe, em relação a porque tem coisa que é óbvio pra gente que é terapeuta, né? Mas pra família, às vezes, que tá assistindo, que tá vendo a gente falar, não é. Que são assim, por exemplo, eu tenho uma criança lá, meu filho, ele só gosta de coisa crocante. Ele só quer comer wafer ou salgadinho ou amendoim, fica mastigando só aquela. Aí se eu coloco um caldinho de feijão, ele já dá ânsia. Ele já não gosta da coisa muito molhada, muito mole. E ele só quer coisa que dá essa sensação de crocante. O que poderia ser? Como que a gente pode trabalhar com essa criança? Então, quando a gente pensa... geralmente quando a gente pensa nas texturas, né? Quando a gente pensa com base da integração, da disfunção sensorial, então a criança tem uma disfunção sensorial. Vamos pensar que ela tem. Que ela tem. A gente pode ser a própria modulação. Então, lembra que a gente comentou, né? Que tem o tato. Então, os receptores táteis, eles são os receptores que estão na nossa pele. E a gente também tem os receptores táteis na nossa boca, né? O tátil oral. Então, às vezes, a criança, a depender da textura, ela não vai estar aceitando, ela não consegue modular. Quando ela sente aquela textura na boca, é como se fosse invasivo, é como se que se doesse às vezes, é como se aumenta o alerta dessa criança, porque ela não consegue modular mesmo aquela sensação. Então, ela consegue modular só o crocante. Isso. Pode ser também relacionado à discriminação tátil oral também. Que significa o quê? A praxis oral. A capacidade que aquela criança tem de mover o alimento, perceber e mover, fazer os ajustes motores corretos na boca para dar conta do alimento conseguir engolir. Aí, por isso que tem muita criança que coloca muito alimento na boca, e nem percebe. Não percebe. Engole pedaço sem mastigar, porque às não vezes tem essa é mais discriminação tátil oral. Às vezes é mais fácil, por exemplo, uma coisa dura, porque eu percebo mais, né? Tem uma discriminação melhor da onde está esse alimento na minha boca. Não fica tanto tempo, às vezes a criança se irrita de ficar tanto tempo aquele alimento na boca, e aí o líquido, às vezes, o pastoso, a criança não dá tanta conta, às vezes, né? Ou ao contrário. Direto, né? Ao contrário, a criança não tem uma discriminação bacana para estar mastigando tanto pelo tempo adequado que precisa. Que é aquela criança que só toma mamar, por exemplo. Exatamente, porque não precisa fazer tantos movimentos, não precisa usar tantas musculaturas, né, na face. Eu acho importante ressaltar que a Bruna falou
dos receptores táteis, os receptores táteis, às vezes os pais chegam e falam assim, não, mas a minha criança, ela toca no alimento, ela toca nas coisas, ela não tem problema em se sujar e tal, mas a cabeça, a boca, não pode tocar. Né? O que acontece no nosso não sistema... gosta de molhar a cabeça. Isso. No nosso sistema nervoso central. As vias, né, que levam essas informações táteis são diferentes do pescoço para baixo e do pescoço para cima. Então, às vezes, a criança consegue tocar no alimento, gosta de brincar de slime, de areia, lá, 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 todas essas texturas aí, não tem problema de pisar, por exemplo, descalço. Exatamente. Porém, do pescoço pra cima, a criança não aceita cortar cabelo, não aceita um toque, não aceita beijinho, não consegue encostar a própria comida quando a gente faz alguma intervenção, encostar no lábio ou na bochecha, porque as vias são diferentes. Então, às vezes, ela é hipersensível do pescoço pra cima e pra baixo tá tudo ok. No geral, assim, acho que do pescoço pra cima é muito mais sensível, né? Muito mais sensível. Sim. Porque o músculo é menor, existem muitas entradas sensoriais, uma percepção maior, a gente precisa dessa percepção maior, né? Até tem o homúnculo homúnculo de eu ia falar. Exatamente. Então, partes do nosso corpo que tem uma sensibilidade, vamos supor assim, maior, né? E a boca, falando em boca, né? A boca é muito sensível. Tem muitos receptores de tudo. Muito. Boca e nariz, né? Receptores tá tudo ali táteis junto, né? e também palativos, né? Que vai... E olfativo junto, E olfativo. que tá tudo ligado, né? E visual, né? Então tá tudo ligado na né? alimentação. Até eu falo para as mães na introdução alimentar que é muito importante, antes da gente colocar direto o utensílio, tipo a colher na boca da criança, deixar a criança tocar. Deixar a criança tocar, porque tá interligado, né? Aquela questão de percepção tátil com a boca. Né? Então a gente fala muito que na introdução alimentar faz palitinhos de cenoura, de beterraba. Nem que a criança não coma. Nem que ela coloque ou pegue, brinque, dê pra um bichinho, dê pra mamãe, dê pro papai, mas que ela segure pra ela começar a ter esse registro tátil na mão, essa discriminação tátil da textura e do visual, né? Olha como é. Claro que as vias de informações táteis são diferentes, mas o visual e o tátil na mão, ele já prepara para a boca, né? Então, isso é muito importante, essas experiências, oferecer essas experiências para a criança, porque não adianta nada também exigir que a criança coma uma verdura, uma fruta, sendo que ela não tem exposição e não tem experiências com esses alimentos. De brincar, de tocar, de fazer sujeira. De cheirar. Deixa a criança se sujar, né? Gente, acho que até foi numa outra clínica que eu trabalhava, que eu fiz uma avaliação na criança que ela é típica, não conseguia comer, mas é porque ali, quando ela era bebezinha, a mãe tinha muita mania de limpar, não deixava a criança se sujar. Porque tinha que deixar limpinha, quietinha, e não podia tocar. E aí depois isso teve um impacto na alimentação da criança. A maioria das mães falam isso, se culpam daí, né? E só que não, eu falo pra elas, não se culpem, vocês não sabiam, né? Se culpam porque falam assim, acho que a culpa foi minha, eu não deixava se sujar, porque não queria que sujasse a roupa, porque a rotina era corrida, porque eu dava na boca, né? Não dei oportunidade pra aquela criança. Às vezes os pais não deixam a criança colocar brinquedos na boca. Gente, é muito importante oral, né? que o bebê coloque o brinquedo na boca. Na fase de desenvolvimento do brincar, existe isso. Da criança colocar, porque ela reconhece aquele objeto quando ela pega, quando ela manuseia e ela olha, mas a via oral, ela também é uma forma de conhecer o objeto. Sim. Então, se essa criança ela não coloca esse objeto na boca, ela também não vai estar reconhecendo a própria boca, né? Então, e aí isso também é um alerta para as famílias, né? Meu filho tem lá 1 ano e nunca foi de colocar brinquedo na boca. Né? O que será que tá acontecendo? É natural o bebê colocar brinquedos na boca, de levar brinquedos na boca. Ou tem o contrário, né? Ou que coloca muito, então. Só fica com e aí daí são geralmente crianças. Com brinquedo na boca. Isso, daí essas crianças que levam muito na boca. É muita busca. Que não registram, né? E também tem muito a ver também com a própria exploração do brincar. Não sei o que fazer, né? Então vou pôr na boca. Não tenho ideação. E levam na boca, né? O que é ideação mesmo? O que é ideação? Aqui a gente sabe, né? Mas quem tá assistindo às vezes não sabe. Dentro da IS, né, a gente tem o processo ali da praxis motora, né? E a praxis ideacional. O que é a praxis motora? É basicamente ter uma ideia, que é essa ideação, planejar,
e executar. Então, a criança, por exemplo, precisa subir para pegar um pote de doce no armário. Muitas das nossas crianças que têm a disfunção da integração sensorial não sabem que tem que pegar uma cadeira, colocar lá, subir em cima da cadeira, alcançar, tirar, guardar a cadeira no lugar para depois pegar o doce e comer, né? É um exemplo bem básico, assim, que a gente usa muito lá, né? Da IS, que a gente coloca objetos lá em cima. Ai, você é o dinossauro, vai ter que escalar e tal. Como que a gente faz? Isso é ideação. Isso. O que eu faço? O que eu faço, né, para fazer aquela atividade? E muitas crianças, elas têm tanta dificuldade na ideação, às vezes o planejamento motor dela é bom e a execução motor é boa, mas elas têm a disfunção da praxis ideacional. Elas não é que elas não sejam criativas ou inteligentes, elas não sabem realmente o que fazer, né? Então ela fica ali parada. Exatamente. Ou ficam paradas e ficam, o que a gente vai fazer agora? Me ajuda? Faz você. E não consegue nem escolher um brinquedo. Ou quando a gente dá 2 opções, escolhe uma opção errada. Por exemplo, como que você vai buscar o brinquedo lá em cima? Você usa uma cadeira ou uma bola? A criança escolhe a bola. Porque ela chuta qualquer coisa, porque ela não... Ou porque ela não consegue idear mesmo. Ela, vou pegar a bola, e daí a gente deixa, né, da intervenção, a gente falando um pouquinho da intervenção, a gente deixa a criança pra ver se ela dá... errar, né? Porque errando a criança aprende. Opa, então esse não dá. E a ideação, a praxis motora, é importante ressaltar que ela é aprendida. Então, todas as ações novas, né, a criança tem dificuldade de idear. Aquelas que já foram aprendidas, ela vai repetir. Então, por exemplo, tem muitas crianças que têm disfunção da praxis motora e ideacional e que sempre repetem a mesma brincadeira da sessão anterior, porque já foi aprendida. Então, ela não consegue idear brincadeiras novas, não consegue ter um repertório maior, não consegue ter ideias novas de brincar com aquele brinquedo de forma diferente. Ela quer fazer a mesma coisa porque ela já aprendeu. E é na terapia que a gente consegue ampliar esse repertório de brincar. É na terapia, né? Geralmente a gente sempre dá 2 ou 3 opções e tem as nossas intervenções, né? E às vezes a criança tem uma questão de ideação e sensorial, às vezes não sabe fazer aquele brinquedo e põe na boca. Fica só ali na boca fazendo. E aí, assim, porque eu tenho alguns pacientes que ficam muito na boca. Muito. A gente tem que levar em consideração outros fatores também, né? Autodiagnóstico, como a deficiência intelectual, que tem muito isso de levar os objetos na boca. E também as questões sensoriais, né? Até que idade, mais ou menos, que dá? Porque, às vezes, eu tô com uma criança lá de 1 ano e 3. E tá muito. Dou brinquedo pra ele só já na não boca. É ideal. Dou brinquedo pra ele só na boca. Não é ideal ele estar com esse brinquedo na boca o tempo inteiro, E eu sei que tem ali... porque a gente, né... Eu até falo para minhas irmãs, de tanto conviver com criança atípica, às vezes a gente vê uma criança típica, a gente pensa, meu Deus do céu, é muito gênio, mas não é. Ela tá no desenvolvimento correto. típico. E eu lembro dos meus sobrinhos, das minhas crianças, e também sobre o que a gente lê do desenvolvimento, que já não, com essa idade já não é pra ficar com tanto brinquedo na boca. Dou a vaquinha lá, o peixe, põe tudo na boca. Ainda essa criança, ela vai fazer essa experienciação, né, digamos assim, de levar. Mas não é a forma que ela tem principal de se relacionar com aquele brinquedo. Então, assim... Não dá muita função. Então, assim, como que a criança começa a brincar? Daí a gente entra, quando a gente fala da terapia ocupacional, das áreas de ocupação humana, a gente, quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, a gente, principalmente, as áreas de ocupação que a gente mais né, observa na criança e quer que ela desempenhe é o brincar, que é a principal ocupação da criança, né? E que vai desenvolver todas pré-habilidades, né? Para desempenho lá da escola. Enfim, né? As atividades de vida diária, né? Daí de acordo com a idade da criança, né? E também a participação social e escolar. Mas quando a gente pensa no brincar, a gente pensa como que a criança começa a brincar. Então, ela nasceu, era um bebezinho, e aí ela sentiu o móvel aqui do lado. E aí ela fez um movimento. E aí ela sentiu alguma coisa tocando nela, muito sensorial. E aí ela vai, viu, aí ela vai olhar. Né, isso, claro, dependendo ali da fase, né, o bebezinho assim não vai fazer isso, mas ali por 2, 3 meses, aí ele vai olhar, porque daí ele já tá enxergando um pouquinho melhor, ele já tem maior controle ocular, aí ele vai olhar, e aí ele vai
aos pouquinhos aprendendo a tocar mais. E aí ele busca aqui, aí ele vai fazer o movimento para tocar, aí ele tá achando aquilo engraçado. Isso é uma forma de brincar. Tô buscando o brinquedo, tô observando o brinquedo. Aí daqui a pouquinho ele começa a fazer mais preensãozinha, pegar, segurar por pouco tempo Porque na mão. o motor dele vai dando essa possibilidade, Isso, né? exatamente. No começo ele tem os reflexos, então os movimentos dele são reflexos, ele não tem uma intenção, vamos supor, uma capacidade voluntária de fazer movimentos. Até aquele susto que o bebê tem é um reflexo, de né? Moro. Reflexo de Moro, que todo mundo, ai, ele tá tendo susto. Né? Às vezes a risadinha, às vezes é motora, Isso, reflexo. E Isso. até o reflexo de sucção, gente. Sucção. É um reflexo ainda depois que vai virando função. Isso, exatamente. Que aí eles vão desenvolvendo. Depois, reflexo da marcha. Então, ai, meu filho tá andando. Igual o bebezinho, tem um vídeo, um bebezinho andando, e todo mundo, ai, que incrível, o bebê andando. Mas é reflexo, né? Não é nada. O bebezinho, quando ele nasce, que ele tá lá com a mãozinha fechadinha, você coloca uma coisinha na mão dele, às vezes fica, né? Porque ele tá fazendo com intenção. Ele tá segurando meu dedo. Não é voluntário, tá? Então, aí com o tempo ele vai adequando tônus, ele vai sumindo esses reflexos, os movimentos dele vão ele vai entendendo o que ele pode fazer. Função. Isso. Então, todo o processo do brincar da criança é assim, é o descobrimento. E aí, né? E aí isso vai acompanhando o sensorial, o cognitivo, o motor, vai acompanhando tudo junto, né? A capacidade social também, né? O pessoal social. Então, e aí o bebê vai pegar aquele brinquedo, daí lá com 4 meses ele já tem essa percepção de pegar o brinquedinho, de segurar mais na mãozinha e tal. E aí ele vai levando a boca. Para levar na boca, essa criança, ela precisa trazer brinquedos da linha média. Né? Então, olha a importância, né? Dessa criança sair dos reflexos, por exemplo, o RTCA, que é um reflexo que a criança fica mais assimétrica, e aí ela vai ficando simétrica, por isso ela vai conseguir colocando mais na boca, 4, 5, 6, lá com 8. Dos movimentos, isso. Né? Lá com isso, aí ele vai fazendo transferência bilateral. Lá até por 8 meses, ele vai começar a jogar brinquedo, ele vai começar a perceber que, opa, caiu, que legal. Ação e reação, né? Isso. E aí, já nesse 8, 9, essa criança vai percebendo, 8, 9 meses, ela vai percebendo que ela não precisa só levar tanto a boca, que tem outras formas. Outras funções mais divertidas. Exato, né? Que ela pode interagir com o outro nesse momento também, né? Já começa a parte social e tal, né? E aí o brincar, por isso que o brincar para terapia, para todos nós que trabalhamos com desenvolvimento infantil, é o nosso meio. E fim, às vezes, também. Né? E para TO é o principalmente para TO é o fim, porque é uma área de ocupação humana. Então o terapeuta ocupacional, a Erna Blanche fala isso, né? É que o TO ele usa o brincar como meio para criar habilidades, mas como fim da própria relação do brincar. Da própria capacidade da criança se relacionar com o brinquedo e de experienciar aquele brinquedo. Porque o brincar vai desenvolver habilidades que a criança precisa lá pra frente, né? Sim, eu acho tão legal, porque assim, tem uma bebê que veio pra nossa clínica, ela veio pra parte motora. Pedi pra Bruna avaliar, ela veio pra parte motora. E a Bruna foi avaliando, foi desenvolvendo. Ela, percebi que ela tem umas questões sensoriais. Então, tem coisas do Bobat que eu não tô conseguindo fazer com ela, porque ela tá... ela não tá aceitando. Ela não tá aceitando os manuseios. Então, eu preciso trabalhar essa base sensorial pra eu conseguir fazer a parte motora. Né, um depende do outro. A priori, ela veio com uma demanda de uma criança que tá com atraso motor, né? Atraso na linha média. Então, ela ainda fica muito... Quanto tempo que ela tá? Ela tá com 10 ou 11 meses. 10 meses. Não engatinhava, né? Ela não fica nem de gatas, né? Agora tá ficando, né? Com pouco tempo de intervenção com a físio. Então, assim, ela não traz a linha média com ainda muita tinha frequência. pouquinho de reflexo de... Ainda, dependendo quando ela faz alguns movimentos de ficar em pé, ela entrava no padrão de RTCA. Que já era pra bebezinho fazer. Sumido, né? Então, um traço importante quando a gente pensa
no motor, né? Uhum. Neuromotor, vamos supor, né? Então, o tônus um pouquinho mais baixo, né? O que é tônus? É a capacidade do nosso músculo de fazer uma contração necessária, né? É interessante porque parece que em cima ela é hipotônica, né? Mas embaixo ela tem uma hiperextensão, né? Ela é ao contrário, embaixo é hipo. Em cima ela vai bem, ela até vai bem nas descargas de membro superior, um pouquinho a mais do que embaixo. Mas ainda na parte de membro superior, ela ainda tem um atraso importante na imitação, de fazer alguns movimentos que ela precisava fazer, bater objeto no outro. Na ideação. Exatamente. E aí, você percebeu que tinha umas questões sensoriais. Opa, né? Tem alguma coisa aí relacionado à defensidade tátil, que não dá para dizer. Defensidade tátil é essa dificuldade de modular o estímulo tátil. A criança geralmente tem uma hipersensibilidade, né, a determinados estímulos sensoriais táteis. Gente, sabe o que eu vejo muito? Tipo assim, a criança vai fazer aquele álbum de fotos, o smash cake. E aí a mãe quer que a criança, o bebê, coloque a mão no bolo, ela fica desesperada. Só chora. Só chora. E acho que ela tem nojo, ela não quer. Mas porque não passou... precisa dos estímulos. Pra às vezes é uma primeira experiência. Eu acho que até minha sobrinha Raquel também, ela não gostou muito. Não gostou. Ela ficou desesperada. Não. E até falando, assim, nas questões de colocar os objetos muito na boca, né? Como a Bruna tinha dito, pode ser por vários motivos aí, de discriminação, e geralmente é porque a criança não sabe o que fazer mesmo, né? Chegam muitas crianças ali pra gente que não tem, hoje em dia principalmente, né? Não é errado, né? Julgando nada, mas os pais fazem muito pelas crianças, né? E não deixam elas resolverem os problemas, se frustrarem, né? Que faz parte do desenvolvimento também, né? A frustração é muito importante, o errar, não conseguir, o chorar. Teve um dia que você me contou que a Júlia falou, acredito que a Júlia fez a mamá dela hoje. Ela fez, porque eu tava dormindo. A Júlia é filha da Giovana. O meu marido foi fazer trilha e eu falei que eu não ia acordar. E ela foi lá e fez mamá dela, né? Então, a mamãe tá dormindo. Ela foi lá e fez. Exatamente. Eu já sei, isso com pra 3 cabeça anos, dela, já sei os processos, eu já vi tantas vezes. Ela ideação, né? Ela ideou, né? Então, ela tinha 3 aninhos, né? Tinha acabado de fazer 3 aninhos. Ela já tinha visto como eu fiz. Ela, então, eu sei onde que tá. Então, ela pegou cadeira, foi lá, buscou a lata do leite dela, colocou, não sei como que ela fez, não sei quanto que ela colocou, porque depois ela mamou, eu nem via. Colocou a água, e nisso ela teve que fazer o processo de colocar a cadeira pra pegar água na pia, deixa fechar, chacoalhar, abrir, fechar, chacoalhar, né? E fez tudo certinho. E isso é um processo de ideação. E as crianças pegam lá, né, o copinho lá, né, o brinquedo, e ficam na boca o tempo inteiro. Isso, e daí ficam correndo na sala, não sabe o que fazer. E pra elas é divertido, por quê? Porque é só isso que eu sei fazer. Ou às vezes tá com um copo de água, uma garrafa, ele quer água, a mãe vai lá e abre e já dá. Isso, exatamente. Não dá oportunidade, né? A gente vê bastante isso. E eu falo muito pros pais, não façam pelos seus filhos. Façam com eles. Façam com eles, né? Não façam por eles, né? Dê opções, mostre, né? Propicia a imitação para essa criança, né? Porque fazer por eles acaba prejudicando o desenvolvimento. Eu sei que a deles, vida é corrida, né, gente? Sim. Mãe, principalmente. Mas, assim, acho que dá pra escolher um momento que dá pra você fazer Claro. Eu passo muita orientação assim, durante a semana não vai dar pra fazer, então faz no final de semana, vocês estão mais livres, né? Na semana tem que dar comida rápido pra criança, porque ela precisa ir pra escola. Faz isso, né, no final de semana. E aí, no processo que a gente estava falando da praxis, aí tem a ideação, que é essa capacidade de o que fazer para eu conseguir aquilo que preciso. E aí tem o planejamento motor. Como eu vou fazer, né? Então, como eu vou colocar em prática o que eu idealizei. Então, a gente tem que ficar atento a essas crianças que são desastradas, né? Exatamente. Que cai esses barras, cai toda hora. Meu filho é estabanado. Meu filho cai da cadeira. Meu filho na escola fica assim. Ele não fica assim. E daí ele não aprende, né? Quando a gente fala muito preguiçoso. Isso também, não tem criança preguiçosa.
Não existe criança Não. preguiçosa, gente. Toda criança tem energia suficiente. Se a criança é preguiçosa, se ela escolhe brincadeiras mais sedentárias, opa, é um alerta. Um Alguma alerta. coisa está acontecendo. Toda criança brinca o dia todo. Tem energia. Né? Tem energia. E eu acho que nesse processo aí da praxis motora, né, como que a Bruna estava falando, tem a disfunção da praxis motora mesmo, que é a questão da dificuldade de planejar e executar, né? Como eu vou fazer, como eu vou executar, e a praxis ideacional, que daí é separada, né? Então a criança já não consegue nem idear. Então é bem legal Tem os falar dois juntos. isso. Tem os Às dois. vezes. Tem os dois porque pra separadinhos. gente fazer uma atividade, a gente junta os dois, né? É a ideação, planejamento motor e a execução, né? Mas existe crianças que têm dificuldade de praxis só ideacional, como a gente tá falando, e tem crianças que têm dificuldade só no planejamento motor. Ah, entendi. Que tem uma ideação boa, a criança sabe o que fazer, super, tem umas mas ideias na hora de super legais. executar, mas na hora de não tem Planejar. uma percepção somatosensorial, Tropeça, cai. Não vê o degrau. não, vê o degrau, não tem uma percepção corporal, então, por exemplo, aquela criança que dança bem engraçadinha, sabe? Assim, que não consegue coordenar, às vezes, movimentos fáceis, sabe? De no dançar. Tipo, a criança tem 8 anos, já dá pra ela fazer isso. De um lado pro outro. Essa criança tem dificuldade de planejar esse movimento, né? Não consegue acompanhar, né? Então... E aí a gente fala muito isso também na TO, né? É preocupante quando tem um impacto no desempenho ocupacional. E o que vem os impactos? Porque às vezes a gente é meio estabanada e isso tudo bem, não tem isso não problema. impacta, isso né? não impacta na minha vida, Eu tenho minha né? tia que ela é um sarro, ela derruba tudo, minha tia Gelli, ela derruba, ela é a estabanadinha, sabe? A gente brinca com ela. Mas não é algo que vai interferir Isso. realmente. na ocupação. Impactar. Isso. Tem gente, por exemplo, que a gente sempre fala da integração sensorial, que pessoas que não conseguem ler no carro em movimento. Eu não consigo. Eu também Então, não consigo. Me dá- Eu passo Isso mal. é uma dificuldade ali com relação aos receptores vestibulares de você ter para adaptar aquele movimento de cabeça e para fazer um controle motor, né, óculo-motor. Isso é ruim pra você? É ruim, Mas porque não às vezes vai você vai impactar. passar mal. na não árvore impacta. passando aqui, tudo passando, não consigo. É só você não ler. Né? Você tomar um remedinho, ou você- que tá tudo ok. Tem gente que né? não consegue ir no ônibus de costas, né? Tem gente que não consegue ir atrás no carro, que sempre precisa ir na frente. Tem umas coisinhas sensoriais que a gente tem, né? Todo mundo tem, porque todo o mundo. ser humano é sensorial, né? A gente aprende Assim, me dá agonia sensorial. quando faz assim no prato. Tem prato. muitas coisas, também giz, né? Coisas assim. Mas isso E não aí- interfere na minha vida, No vamos seu dizer assim, dia a no dia a dia. dia. Quando a TO é indicada para fazer intervenção? Quando há o impacto no desempenho ocupacional dessa criança. Quando essa criança está em sofrimento, quando ela não consegue participar. Gente, mas tem esse pra adulto também? Tem esse produto também, né? São Porque pessoas, tem gente que tem muita dificuldade, né? São terapeutas que se especializam mais nessa parte de adulto. Porque Os estudos são poucos, Não vejo mas muito. tem para adulto, tem para idoso, tem para todas as Nossa, eu ia idades adorar possíveis. Em Curitiba tem TO, que atende idoso e que atende adulto, né? Adolescentes. Eu, particularmente, prefiro as crianças, né? E o meu estudo é mais voltado para as crianças. Mas sim, existem, né? Quem precisar e achar... Acho que eu me identifico, tem uma disfunção da integração sensorial. Que impacta. Existe sim Que impacta diretamente no que me impede de ser feliz, que me dá frustração, que me impede de participar de uma atividade socialmente, por exemplo. é importante, me atrapalha né? no trabalho. Exatamente. Isso, exato. E na criança, geralmente, o que vem? É crianças que não aprendem na escola, Que não que não consegue brincar. socializam, que se frustram no educação física, que nunca são escolhidas na escola pra jogar, né? Geralmente é isso, né? É participação social, é o brincar e não conseguem aprender na escola, né? E a gente vê que daí tem ali uma base motor e sensorial que está impedindo uma barreira para ela desenvolver. Nós, como terapeutas ocupacionais, a gente sempre tem que focar nisso, né? Então, se a criança chega com demandas de dificuldades sensoriais, de processamento sensorial, a gente tem que avaliar muito bem, porque às vezes a criança faz tudo esperado para a idade dela. Só que, tem alguma coisinha ou outra, não gosta muito de pisar na grama.
Ah, ele Não não gosta gosta de ir de na pisar. praia, né? Não gosta de ir na praia, não gosta de pisar Não na usa grama, na calça areia. jeans. Nunca usa... Tinha muitas crianças que chegavam pra mim e não usa isso. calça jeans, só usa shorts. Isso. Tá Então, no frio assim, e tá de shorts, porque não tolera calça jeans ou calça comprida. isso. Tem né? coisas que dá pra gente trabalhar. É muito impactante a ponto da gente trabalhar na integração sensorial. A gente trabalha. Tem coisas que a gente vai trabalhar porque ele quer usar uma calça jeans. E ele É não importante consegue. pra ele, Que for né? significativo, a gente vai trabalhar. Mas às vezes a pessoa adapta a vida, como eu falei. Eu passo mal quando tô no carro lendo. Não leia. Então lê um outro momento. Então, assim, as pessoas às vezes vão se adaptando e não necessariamente vão precisar de uma terapeuta ocupacional, porque a gente vai sempre para esse lado. O que impacta negativamente no seu desempenho das atividades? E geralmente os pais procuram a gente de crianças típicas, porque, né, no meu caso ali, que eu tenho um caso, que a mãe queria que a criança, a menininha, fizesse penteados, que usasse calça, porque só usa shorts, não tolera, tem essa questão da defensividade tátil. Então, a gente trabalha em cima disso, né? Porque é uma demanda que a família traz e que é importante para a família e para a criança. São geralmente os casos fáceis, que a gente dá alta super fácil, né? Super rapidinho. Mas se não tá impactando, você não precisa procurar um terapeuta ocupacional. A gente tem até paciente também que tem dificuldade pra tomar remédio, né? Que é muito importante. Às vezes a gente teve até que fazer uma carta pro médico que tinha que fazer uma intramuscular, porque o pai não queria mais forçar a dar pela boca. E é o certo, né? É o certo, os pais têm que segurar, amarrar a criança, e isso é totalmente traumatizante, né? Então, não se deve fazer isso, né? Então, realmente tem que, como eu falei, tem que validar, tem que respeitar essas dificuldades da criança, porque é a mesma coisa que alguém viesse e colocasse uma coisa que você odeia comer na boca e fizesse você engolir, né? E a criança, ainda você pensando nisso, é ruim, só que pra criança é 10 vezes pior, né? Ela acaba sentindo até uma dor sem dor ali, né? Porque o cérebro realmente vê como um inimigo. Vamos falar Ele não assim, controla, né? Alguma coisa que é dele mesmo. Tem outro caso que eu tenho uma amiga que tem uma criança com autismo, que tem essa questão sensorial. Um dia ela pediu uma esfirra. E a esfirra chegou, ele teve muita ânsia, ele quase vomitou. Então, aí ela falou, ai, amiga, acho que é por causa do cheiro, não sei o quê. E tem essa questão, só o cheiro já dá essa ânsia, a criança até tem vômito, né? Sim. Por conta do cheiro. Do cheiro, porque ele é muito, o cheiro é muito ligado, como a gente falou, da parte do paladar mesmo, né? Do palativo. É verdade, até quando a gente perde não perde o olfato, né? Pegou Covid, perdeu o olfato, não sente o gosto mais. Tá muito ligado, né? E realmente acontece muito isso, não só com alimentos, mas em ambientes, né? As crianças, os pais falam assim, eu chego nos ambientes, ele me faz passar vergonha, porque ele fala, ui, que fedor que tá aqui. E não tem que pra ele nenhum, é um fedor. que pra ele é um fedor. Né? É um cheiro ruim. Eu não tô gostando desse cheiro. E não conseguem ficar no espaço. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo entra em ação, começa a causar sudorese, taquicardia, ânsia, a mão começa a suar, né? Começa a pessoa ficar ansiosa, que é o normal do cérebro, ele vai fazer fuga e luta. Né? Tudo que é ruim vai fazer fuga e luta. E aí os pais começam a falar, ai, frescura, eu começo a forçar a criança a ficar lá no ambiente. Porque daí não ficou lá no ambiente que a gente comendo, nada. Exatamente. Aí os pais precisam ir embora, às vezes. E aí que vem, eu não consigo sair no restaurante, não consigo ter um momento de lazer com a minha família. Impactou negativamente. Exatamente. Né? Porque o meu filho não tolera. Pronto, tá um impacto muito gigante. Porque afeta a família como um todo. Fora o nutricional, tem o social. Exatamente. O familiar, o casal, né? Tem muitos casais que chegam assim, a gente não consegue mais ter um momento de casal, porque a gente fica o tempo todo pensando que vai ser o que vamos fazer, que é frustrante com aquela criança, não tem onde deixar, né? Não é sempre que tem uma avó, um avô pra deixar pra ter um momento de casal. Então, é bem complicado. É bem complicado mesmo. Gente, sério, né? Essa questão sensorial, né? E assim, quando a mãe percebe que tem essa alteração, às vezes ele olha um alimento da ânsia, ou ele sente muito cheiro das coisas. Tem também o contrário.
existem crianças que não sentem dor, né? Uhum. Não Que não sente. sente saciedade? Tipo, às vezes não sente a dor, mas Ah, machuca. registro. isso. Não tem o aham, registro. Exatamente. Teve caso até que a mãe falou que o filho se queimou na moto. Aham, isso mesmo. Isso. Ela Foi ver foi depois da ver bolha, né? depois a bolha. Ah, Aham. isso. E tá bem ligado com o registro, né? Registro tátil, né? A primeira coisa que o cérebro faz é o registro, né? Se toca, E dor é tocando. uma coisa que o É, corpo precisa sentir precisa- pra ele se vai- defender, o né? cérebro vai registrar, vai discriminar e vai fazer uma ação. Vai fazer organização no cérebro, vai processar e vai fazer uma ação. Que é o quê? Opa! Tirei minha mão, tirei a mão, doeu. Uhum. Tem que gritar, tem que dizer A ai, gente ai, chama ai. de né? respostas adaptativas. Respostas adaptativas. A resposta que a gente dá no ambiente, de acordo com os estímulos, são as respostas adaptativas. E a criança que tem esse problema no registro é muito perigoso. Por quê? Porque o registro ali da dor, ele é Um pra alerta, gente, né? um Um alerta alerta. de segurança, né? Uhum. Então, assim, às vezes a criança tá com uma dor de estômago, alguma coisa interna mais grave, e ela não sinaliza para os pais. E aí vai ver, tá numa doença muito Acho que mais esse nosso avançada. paciente, acho que é nosso em comum, Uhum, ele teve sim. até otite. Exatamente. E a não mãe sentia foi- dor. E não ele não sentiu dor. sinalizou. A mãe foi descobrir porque ele fez febre, né? Uhum. E aí levou no médico, mas já tava bem, já Uhum. avançado. Então, assim, a questão de segurança. Então, muito importante buscar um terapeuta ocupacional da integração sensorial Muito. para intervir, para avaliar, porque é uma questão Essas de crianças segurança que- mesmo, né? Até de doenças mais graves, né? Uhum. Como um câncer, como uma questão ali do estômago, de formar uma ferida, uma úlcera, alguma coisa que a criança não sente. Até né? também, essa, não só de doenças, mas assim, a criança ter essa noção de que se eu fizer isso vai doer, então não vou fazer, né? Exatamente. Exatamente. Também tem proteção, de proteção, É, né? É questão de proteção, né? A gente fala. Tem criança que não tem noção do perigo também, né? Isso, Que tem a ver com exatamente. integração sensorial ou Tem não? também. Total. Tem. A criança não tem noção do que aquilo. Atravessa a rua. Exatamente. Não tem antecipação Dos do que. movimentos. De movimentos, antecipação cognitiva, atencional do que vai acontecer e ela só vai. Uhum. né? Noção E ela só de faz. tempo e espaço Isso, também. noção tempo espacial. Também então tá tem a ver com a tudo integração ligado. sensorial, Uhum. que é o meu corpo no espaço, né? Por exemplo, atravessar uma rua. Você vai Uhum. atravessar uma rua, você precisa ter noção. Bastante Isso. percepção. Muita né? percepção. Percepção Auditiva. visual, auditiva, percepção corporal. Quando eu vou iniciar um movimento para atravessar. Uso proprioceptivo, porque o andar é um uso proprioceptivo. Até Exatamente. perceber. Se eu vou correr, se eu vou devagar, Devagar, é. se eu E é vou... tão automático, né? Pra gente, né? Vamos Até atravessar perceber a rua. hora que eu vou dar o passo, né? que vai dar tempo de eu chegar do outro E lado. essa é a exatamente. resposta adaptativa de atravessar a Isso. rua, né? Eu vou Uhum. atravessar... O que No que eu... momento certo. A né? tarefa que eu tenho agora, atravessar a rua. Uhum. Eu preciso dar uma resposta adaptativa, então minha resposta no ambiente que é atravessar a rua. Uhum. Eu preciso integrar todos os meus Sentidos. sistemas sensoriais Pra não ser atropelado. pra não ser atropelado. Então, eu tive uma paciente adolescente que ficou 15 minutos parada na rotatória, né? Segundo o relato de outros que viram, porque ela não conseguia se organizar pra atravessar a rua, né? Então, Uhum. assim, aí o que me veio um alerta na cabeça, assim. Ideação. Meu Deus do céu, né? Ou Essa percepção. criança, além de outras coisas, né, que eu já tinha percebido, ela tem a dificuldade ali da ideação, da noção espacial, tempo espacial nenhuma, né? E a questão ali proprioceptiva mesmo, né? Uhum. Opa, vou ter que iniciar o meu movimento e ela ficou 15 minutos perdida ali, naquele espaço. As né? ações de feed forward, Feed forward e feedback, né? Da ação motora, Isso. né? Que a gente fala feedback é quando o nosso corpo responde a algo parado, né? Que não é o caso de atravessar a rua, Isso. né? Por exemplo, eu pegar uma bolinha e Um acertar alvo. num alvo, né? Numa Uhum. cesta, pegar uma bola de basquete e acertar no alvo, eu sendo parada, né? E o feed forward é quando está em movimento, que é atravessar a rua. Então, eu preciso estar em movimento e o carro está em movimento. Daí- Então, que momento que Eu eu vou- vou... Uma questão muito né? temporal, né? Temporal, espaço temporal, E né? o nosso cérebro consegue Isso. planejar isso. Assim, ó. Não, assim, né? gente, A a gente tá falando aqui parece uma bobeira, mas É. pra Mas eles é é. muito difícil. E nosso corpo é tão incrível que ele faz isso
muito rápido, né? Como a gente falou Segundos, do né? sentir que está queimando. Os receptores É muito táteis vão rápido, registrar muito rápido. aquilo, vão levar para minha coluna, vão levar para o meu Segundos. córtex e aí vai me dar um alerta. alerta. Mas é muito rápido. E aí tem essas crianças que têm dificuldade de fazer esse registro, demora nesse processamento. Então tem que né? ficar muito atento em criança que cai, não chora, que Isso. aparece com roxo e você não Ah, fez minha criança não reclama. Não reclama, Né? aham. Opa, é um alerta, né? Então, Exato. Tanto precisamos por avaliar. hipersensível quanto pelo hipo, né? É, Sensível, que é uma sente resposta Exato. mais abaixo Baixo. ali, né? Que a criança precisa de muito estímulo para sentir algo. Crianças que ficam girando, No vestibular, girando. no caso, No né? vestibular ali, muitas crianças autistas têm isso, ou querem ver algo girando. TDAH tem também TDAH bastante. também. Eles Ou buscam ficam muito correndo em movimento. volta, né? E Eles- não se enjoam. E não tem aquele registro de chegar a ficar tonto, né? Se eu Não. girar 10 vezes aqui, eu vou ficar tonta. Qualquer um fica Tem a nossa tonto. né? uma que é a Lívia, né? Uhum. Ela é TDAH e ela gira. E quando ela para, ela tá andando normal. Uhum. Então isso E se é a gente fizer isso, Nossa! Na hora, né? é uma disfunção do processo da integração sensorial voltada ali para a parte vestibular, onde mesmo com um movimento, né, que ela deveria estar modulando normalmente aquele movimento, né, capaz de até falar para ela quais são os riscos, de ficar girando, né, de se localizar no espaço e tudo mais. Tem uma disfunção para dar essa resposta para ela, né, de dizer assim, ó, né, tem algo incomodando, né, porque os estímulos são assim, os estímulos, eles vão nos dar resposta, a gente sente os estímulos, a gente assim, sabe quando se incomoda, sabe quando não incomoda, e o nosso cérebro, ele vai criando essas conexões a partir dessas experiências, né. E dar respostas adequadas, né? Não exageradas e não menos. Isso. e a gente consegue fazer essas respostas adaptativas justamente porque a gente tem experiência com aquilo e a plasticidade neural faz com que a gente faça caminho para isso, né? E as crianças que têm essa disfunção, elas não organizam e não processam o adequadamente Sozinhas e precisam de uma direção ali. Exato. E aí entra a integração sensorial como intervenção, né? Uhum. Que aí é um método, né, A terapia criado de integração. pela NJRs. Ai, muito legal, gente. Eu amo. Nós também amamos. Nós também somos suspeitas. E terapia de integração sensorial aqui no Brasil é só com terapeuta ocupacional. Fora do Brasil, né, ela é aberta para as outras áreas, mas aqui no Brasil ela é regulamentada só para TO. Porque a base, quem criou, né, toda essa metodologia, essa base teórica que é a integração sensorial, né, o processamento sensorial em si, todo na verdade, quem criou esse método de intervenção foi uma terapeuta ocupacional que ela tinha como objetivo direto o desempenho ocupacional. Uhum. Então, não faz sentido outros profissionais fazerem a terapia dentro de certificar a terapia de integração sensorial de ERS, né? Porque a gente, essa abordagem, o objetivo final dela é fazer o que a criança tenha desempenho, melhore no desempenho das áreas de ocupação. Então, o fisioterapeuta, por exemplo, ele pode trabalhar propriocepção, o vestibular ele vai. Gente, é o nosso corpo, o tátil. Tem como tirar. Não tem como tirar. Como a gente trabalha com comunicação. Exato, que é da área né? da fono, né? Então, assim, não tem como. Não tem como a gente tirar uma coisa da outra. Mas usar a abordagem que foi criada como um objetivo direto de desempenho ocupacional, aí tá o ponto-chave. Porque você não vai poder usar a técnica. Todos os equipamentos de integração sensorial, eles são estudados com objetivos para tratar cada disfunção, cada movimento. Então, o uso inadequado pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança, né? Então, por isso que existe toda essa certificação, todos os estudos, toda essa experiência antes, né? Que a gente precisa ter em cursos. Isso também não quer dizer que vocês, né, outros profissionais, tem que conhecer. Não possam usar estratégias da integração sensorial para organizar a criança. Básico, tem o curso que é aberto para todos. Que é aberto a todos que eu tenho,
que me ajudou muito a Muito. ter essa percepção. Exatamente. Porque eu entendo o que vocês estão me falando, Isso, sabe? Que é muito exato. importante eu E saber. a gente quer que E- vocês E entendam. Isso, pra eu vocês uso porem em como prática. estratégia pra, às vezes... Porque assim, eu tô aqui, mas eu tô balançando meu pezinho, tô me Eu autorregulando também tô aqui. aqui me mexendo. ó. Isso, eu tô aqui, ó. E aí, eu sei que às vezes pra eu ensinar uma habilidade pra criança, ela precisa de algo pra se autorregular Aham. sensorial ali. Às vezes ela precisa estar com uma Ótima. massinha, alguma Sim. coisa. Eu vejo que ela tá fazendo essa busca, eu Uhum. converso com a Teola e vejo, será que Sim. não é isso? Será que eu consigo fazer com que ela se autorregule dessa forma pra ela se concentrar no que eu tô ensinando? Uhum. Isso me ajudou muito a entender. E isso são estratégias que Estratégias. vocês podem usar. Mas profissionais, não que é os meu pais objeto podem- de- Isso. É, de Que os estudo, pais né, de podem trabalho. usar, que a gente até, depois de avaliar, a gente até orienta os pais a fazerem algumas tem estratégias. dietinha Mas dieta não sensorial. é a integração sensorial, né? Uhum. A intervenção da integração sensorial é feita numa sala, tem Com uma os medida de equipamentos. fidelidade, tem os equipamentos certos, tem as distâncias certas, Uhum. quais equipamentos, que tipo de movimentos, que tipo de sensações a gente vai provocar, E né? pra qual objetivo, né? Incentivar naquela criança com qual objetivo, porque se eu usar indiscriminadamente uma balança lá, eu posso aumentar muito o nível de alerta de uma criança, posso fazer ela vomitar, posso fazer, né? Então, Uhum. preciso conhecer muito o sistema sensorial dessa criança e se ela tem mesmo uma disfunção de integração sensorial, para eu poder usar os equipamentos corretos e planejar atividades, brincadeiras corretas para produzir respostas Isso. adaptativas, que o nosso objetivo Uhum. é produzir cada vez mais respostas adaptativas, que é novas conexões neuronais para novas habilidades, né? Pra ela conseguir Exatamente. fazer com que ela Desenvolver desenvolver a ocupação É, dela. e né? a Exatamente. intervenção, integração, certificação internacional de integração sensorial de ERS, né, que é a ERS, é toda pautada no desempenho ocupacional. Então, ela foi Exatamente. criada para o desempenho ocupacional. Então, aqui no Brasil, não sei o porquê que lá fora abriram, né, qual que foi a história, mas aqui no Brasil, ainda, e que permaneça assim, só o terapeuta ocupacional pode atuar. Uhum. Com as estratégias do raciocínio clínico Isso, com a base dessa científica, né? intervenção, Uhum. né? De que é ERS, né? Uhum. Integração sensorial de ERS. Por isso que a gente chama de ISA, né? Uhum. Integração Sensorial sensorial de de ERS. Né? Porque a integração sensorial em si, todo mundo faz. É, Todo o cérebro tempo faz. todo. O tempo todo, nem precisa. A né? intervenção Só no a é criança no ISA. parquinho Já tá fazendo. Já tá fazendo, já tá estimulando. Gente, foi muito bom conversar Muito com vocês. bom. Ó, Ótimo. a gente ficaria. Eu até falei assim, nossa, será que a gente consegue falar 2 horas? Consegue. Ah, Eu gente imaginava consegue. que a gente... A gente achei consegue até até pouco. mais. Mas vai ser- Então tá bom, quero agradecer Eu vocês. que agradeço. Quero Nós agradecer agradecemos. também vocês que estão assistindo. E espero muito que vocês aproveitem essas informações, porque são ouro. É muito importante que vocês entendam isso, todos esses processos que a gente falou aqui. Eu sei que é muita informação, mas se ficar um pouquinho aí de tudo que a gente falou, De acho um que aprendizado. o que é mais importante é ouça a intuição, pais, ouça a intuição de vocês. E quanto mais cedo você levar teu filho para uma intervenção, para uma avaliação com profissionais que saibam o que estão fazendo e que entendam de desenvolvimento infantil, com certeza vai fazer toda a diferença Com na vida dele, certeza. tá bom? Uhum. Então, muito Eu que obrigada. agradeço. Obrigada, meninas. Obrigada, Prêmio Neuro. E é isso. É isso aí. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Beijos.